amigas, sejam muito bem-vindas para mais um episódio do nosso podcast Amigas de Fé. Eu sou a Cíntia Zaparoli. E eu sou a Dani Lemos, que já estava morrendo de saudade de vocês. Que delícia! Ai, que delícia, gente! E nós estamos aqui no nosso 10º episódio, o último da primeira temporada, Uau, né, Dani? Duas emoções, duas alegrias. A primeira porque a gente chegou até a 10ª, né? Foi uma alegria incrível, né? Momento especial de ouvirmos, aprendermos aqui nesse tempo de mesa, né? Que foi maravilhoso. E a segunda, né? A alegria porque vai começar a segunda temporada. Ai. Vem aí a segunda temporada, não é não? Muito, é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês os nossos momentos aqui, que a cada podcast, a cada episódio a gente aprende mais, né, Dani? Uma bênção. E conhece pessoas incríveis e está sendo muito, muito bom. E a gente vai fechar a nossa primeira temporada também com uma pessoa muito especial aqui, que é a Eliana, né? A Eliana Vieira, e ela é líder do Ministério Infantil da Agnus, né? Isso aí. Seja muito bem-vinda, viu, Eliana? Então, eu me chamo Eliana, né? Faço parte ali do Ministério Infantil da Igreja Agnus, já tem algum tempo, né? Sou casada com o Marcelo, tenho 6 filhos maravilhosos. Essa é a mãezona. Deixa eu falar, fazer um parênteses aqui, que ela soltou 6 filhos. Não, 6 filhos biológicos, né? Porque a mulher tem filho pra todo lado, é uma mãezona. Deus já sabia que ela ia estar liderando o Ministério Infantil, já fez o estágio. É bem aventurada, né? Mas ela ama mesmo, ela cuida assim que nem a galinha dos pintinhos, assim, ninguém sai pra lá, não. Ela cuida de todo mundo como se fosse dela mesma, ela tem muito amor e não podia ser pessoa melhor do que essa mulher incrível, né, que eu admiro bastante, para estar falando um tema tão relevante para nós, que nós temos vivido, né, Cíntia? Que nós vamos abordar hoje aqui com a preocupação, né, Sim. que a igreja, a família deve ter com as crianças, né? A criança hoje, o nosso tesouro, está sofrendo muitos ataques. A Eliana vai falar bastante aqui para a gente sobre como ela tem muita experiência nisso, né, Eliana? Vai trazer situações aqui que a gente estava conversando nos bastidores aqui, eu nem imaginava, gente, mas triste, mas é importante e precisa ser falado, né? Vamos dar voz a essas vamos crianças, dar voz né? às crianças. Através desse episódio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, viu? A consciência move, né? Amém. Tudo vem após você tomar uma consciência daquela situação. E a intenção nossa é essa hoje aqui, viu, Eliana? Amém. Amém. Né? E nós não vamos dar entrada antes de falar do nosso retiro. Falar do nosso retiro, Amigas de Fé. O nosso retiro Amigas de Fé está 1000 grau. E também a nossa querida Ali vai estar com a gente, com uma galera linda lá da igreja, da nossa igreja, da minha igreja Agnus. E você não pode ficar de fora. Serão quais dias das informações aí, Cíntia? O retiro vai acontecer no dia 8, 9 e 10 de setembro, no sítio Porteira Branca, e vai ser uma bênção. O tema é o segredo do jardim. Nós estamos aqui fluindo, né, Dani? Fluindo em essa flores, mulher não em dorme jardim, a noite inteira. Em folhagem, em semente, em terra. A gente é tudo de bom.com. Quando a gente traz, assim, do natural para o espiritual. E essas analogias que eu quase nem curto, né? Amo demais. Então, tá sendo muito, muito elaborado, preparado, especialmente para você, mulher. O investimento é 100% revestido para você. Espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. São 3 dias, porque entra na sexta-feira à noite, sai no domingo à tarde, imperdíveis. Você sai dali desejando muito mais de Deus. Você que já ama Jesus, você vai se apaixonar mais. Você que tá meio frio na fé, como diria minha avó, vai sair de lá, olha, fumegando de Jesus, em nome do Senhor. E se de repente você é líder, é pastora, quer um tempo de relaxar da sua liderança, de ouvir algo diferente, de sentar e participar, ouvir, você vai ter essa oportunidade. É um trabalho maravilhoso e amplo para todos. Então, quem pode ir? Todo mundo que tiver vontade de conhecer Jesus mais um pouquinho, de formas, né, diferentes, de uma mensagem linda que Deus já está trazendo aos corações aí da administração, aí vai ser demais, gente. Então, não
percam, porque vai ser lindo. E o lugar é muito lindo também, Lindo, né, preparado para esse tempo, né? Sim. De descanso mesmo, né? Em de todo descanso sentido, e né? contato com a natureza, porque o Senhor fez uma natureza maravilhosa pra gente. E falando Desfrutar, em lugar bacana, não esquecendo que nós temos aí uma certa quantidade para quem quer relaxar, né, num lugar assim com menos pessoas, porque nós temos os apartamentos e os alojamentos. O alojamento, ele comporta 30 pessoas, é muito legal, top também, viu, gente? Muito, muito top. Tem ar-condicionado nos alojamentos, tem o chuveiro com aquele jato poderoso, coisa boa, não é aquela aguinha minha pingada, não, é coisa boa, gente, Deus preparou o melhor. Não precisa levar roupa de cama se você não quiser, porque lá tem de tudo, é top mesmo, né? E assim, e tem também o apartamento. Então, os apartamentos, se você quiser ficar assim, queria ficar mais com 2, 3, ainda temos algumas vagas nos apartamentos. Então, entre em contato com o nosso ministério. Pelo Instagram, Ministério Amigas de Fé. É isso aí. Entra ali, chama a gente no direct. Também na bio tem toda a descrição, tem o link lá do site que você pode também acessar ali. Mas se ficar em dúvida alguma coisa, é só mandar ali um aviãozinho pra gente, a gente responde, né? A Ana tá lá de olho, ela responde. Beijo, Ana, pra você, amiga. E é isso. É isso, acho que recado dado, né? Vamos para a nossa missão do dia de hoje, que é falar com essa pessoa maravilhosa. Eu tenho um amor muito grande, porque quando eu cheguei na igreja da Agnus, é uma das famílias que me acolheu, todos são maravilhosos, né? Vou fazer um merchan aqui da minha igreja, mas é onde eu tenho firmado os meus pés, e entre tantas que eu amo e sou apaixonada, Deus me plantou ali, e essa igreja, mando aqui um abraço carinhoso para o meu apóstolo, né, Ademir, e a minha bispa, Vissa Cláudia, que já esteve aqui com a gente, é uma bênção de Deus, e toda a liderança, toda a mulherada, Agnus, e já abrindo a oportunidade, dia 5 de agosto, nosso Chá Mulheres da Agnus, é para quem quiser, não sei se ainda tem vaga ou não, mas se você quiser saber, entra lá no nosso Instagram, da Agnus, Igreja Agnus, e você vai também tirar as informações, e tá lindo. Mas aqui agora, fechando, né, todos esses agradecimentos, né, para essas pessoas lindas que eu amo muito. Manda ver aí, Cíntia, agora é com você. Eliana, a gente quer saber um pouco de você, Eliana. Primeiro, quero te dizer que estamos muito felizes, honradas com a sua presença aqui. Tenho certeza que vai ser um momento incrível, nós vamos aprender demais com você. E principalmente essa palavra de socorro, né, das crianças, essa voz, como a Dani falou aqui, que a gente quer dar para as crianças, a gente quer saber o que está rolando aí nos bastidores do Ministério Infantil, quais são as dificuldades, mas começa se apresentando, falando um pouquinho de você, que você começou a adiantar para a gente cortou, né? Aí retoma, e aí a gente vai colocando aí um norte para nossa... Então, né, como você falou, eu me chamo Eliana, né, e eu sou casada. Eu tenho 6 filhos com um único marido, né? Amém, aleluia! E assim, toda a minha família, elas já são do Senhor, né? Eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Todos. Tenho uma família grande e muito abençoada, né? Tenho 3 filhas e 3 filhos. São 3 casados. Esse ano aqui, em novembro, casa mais uma filha. Aí vou ficar com os caçulinha, né? Os 2 mais novos, então a minha casa ainda está cheia, não está diminuindo, está aumentando, né? Então, assim, meu marido é uma bênção, a gente teve toda uma trajetória, né? Eu conheci Jesus muito cedo, né? Tive um histórico, assim, de família bem difícil, né? A minha família toda desestruturada, então não tive uma família... na presença de Deus, né? Então, eu digo que o Senhor me escolheu. Então, Ele me separou desde o ventre da minha mãe. Então, toda a minha infância, tudo que eu vivi, hoje serve muitas, assim, experiências que eu tive para hoje, naquilo que o Senhor tem me direcionado, que é trabalhar com as crianças. Que é algo, assim, que é muito, assim, forte no meu coração. Cada atividade, cada trabalho que a gente faz, a gente entende que é uma oportunidade de uma criança conhecer o amor de Deus, né? Porque eu costumo conversar com os adultos e eu falo assim, um dia você foi criança, um dia mamãe e papai você foi criança. E às vezes nós esquecemos disso. Então nós às vezes tratamos as crianças como se fosse um adulto, conversamos com ela como se fosse um adulto.
Então, às vezes é importante você ir lá na idade dela, no nível dela, para entender, para compreender, porque ela é criança, só que tem uma alma, tem um espírito, e que precisa também dos mesmos cuidados, né? Então, é isso que, assim, é gerado muito forte no meu coração quando se trata de criança, né? E então, eu tenho, assim, falando mais um pouquinho de mim, trabalho já há muitos anos com o Ministério Infantil, apesar de ser bastante envolvida na igreja, sou grata, né, ao apóstolo Ademir Cortijo, à bispa Cláudia, porque eles são os nossos pastores, e para nós já é uma família, porque a gente caminha junto há mais de 27 anos, porque o meu filho que casou agora, a gente chegou na igreja com 1 aninho, então assim, é quase 30 anos de caminhada, então já se tornou a nossa casa, a nossa família. E o nosso ministério ali, a gente tem uma porta aberta ali, eles apoiam muito esse trabalho, a gente tem muita liberdade da gente trabalhar com as crianças, né? Então, esse é um pouquinho, assim, da minha história, né? Agora, a gente falando da criança, eu tenho um versículo aqui que eu gostaria de ler, que é Marcos 10, 13, 14 e 15. Que algumas pessoas, né, fala assim, alguns traziam as crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Então eu queria parar aqui, assim, nesse primeiro versículo, né? Algumas pessoas às vezes trazem as crianças, mas tem algumas pessoas que repreendem, que não deixam. Então o que eu entendo assim, que as crianças às vezes é tratada diferente, porque é uma criança. Então, assim, o Jesus estava ali, no meio do povo, curando, né, abençoando, expulsando demônio, mas aí tinha algumas pessoas que tinham chamado, como eu, no Ministério Infantil, que estavam trazendo as crianças até Jesus. Mas eram crianças e o que os discípulos falaram? Não vai atrapalhar o mestre. É crianças, por que vai atrapalhar o mestre? E às vezes, em alguns momentos, a gente observa esse tipo de coisa que acontece até mesmo dentro da igreja, né? Porque às vezes nós precisamos tirar as crianças. Não, nós temos que ter um espaço para elas, mas elas fazem parte do corpo da igreja. Elas fazem parte da igreja, né? E depois o versículo fala assim, quando Jesus viu isso, ficou indignado. E eu fico assim, quando eu vejo que uma criança, às vezes ela é desprezada, ela é colocada em segundo plano. Então eu fico indignada, e nós temos que ficar, né? Então Jesus ficou indignado, ele disse, deixar vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, olha a importância que Jesus deu para as crianças, né? Aquele menininho que estava lá com os peixinhos e os pães, era uma criança. Ele era uma criança que estava com alimento. Quantas pessoas foram alimentadas? A mãe fez lá o lanchinho dele, ele chegou lá. Não chegou? Chegou. E Jesus pegou aqueles pãezinhos, aqueles peixes e multiplicou. E a criança foi um instrumento para levar o alimento. Então, antes de nós sermos o que nós somos hoje, nós tivemos um processo, não é? Então, por isso que eu falo assim, ó, o tema aqui, né? O cuidado de Jesus com os pequeninos. Então, Jesus, ele teve um olhar para as crianças e ele comparou o reino. Ele comparou o reino como uma criança. Porque nós temos que ser, às vezes a gente traz essa mensagem que para nós chegarmos diante de Deus, nós temos que ser como criança, né? Como uma criança inocente. Sim, mas ele está falando também como a pureza, sim, de uma criança, né? Então, assim, é algo que eu gosto muito de trazer dentro do contexto de Jesus, como quando ele foi orar lá pela filha de Jairo. O que Jesus fez? Eu falando aqui da importância que Jesus tem com as crianças. Saiam todos daqui. Deixa só eu e a menina. Não é? Sim. E ela era uma criança que já estava morta. Mas Jesus a ressuscitou.
Mas ali, por ser uma criança, e às vezes as pessoas não acreditarem no que ia acontecer ali, Jesus pediu para que as pessoas saíssem daquele ambiente. E ela se levantou e ela foi ressuscitada. Então, assim, são pontos que a gente vê na palavra de Deus, que Jesus, ele tinha esse cuidado com as nossas crianças. Agora, voltando lá atrás, lá em Moisés. Quando Moisés foi um homem que ele era o libertador, não era? O que aconteceu com ele? O faraó mandou que matasse todas as crianças, todos os bebezinhos masculinos, menino, né? Mas aí Jesus, ele cuidou dele, porque ele era uma criança especial. Então as nossas crianças, desde lá de trás, elas já têm assim, vamos se dizer, ela já tem a perseguição sobre a vida dela. Porque Deus, ele sempre tem uma história na vida de uma pessoa. E se ela começa quando criança, a história ela facilita mais, né? Sim. Porque nós não fomos sempre adulto. Como eu sempre falei, até compartilhei com a pastora Dani, né? Que se tem uma criança e tem um adulto, e ambos se convertem, a criança tem a vida toda. Ela tem a vida toda para seguir o propósito de Deus. O adulto, ela tem meia vida. Não é? Uhum. Então você vê como é importante o trabalhar no coração das crianças desde pequenininho, e Jesus já sabia disso. Então ele teve esse cuidado com as nossas crianças. Amém? Amém. É lindo, né? De relembrar isso, né? A gente parar e relembrar, né? Porque está na palavra, a gente sabe, mas a gente vai esquecendo isso, né? Com o tempo. Que a gente tem que ser semelhante à criança, não a criança é semelhante a gente, né? Sim. Então, para a gente... O reino dos céus pertence aos que se assemelham às crianças, aos que se assemelham, né? Entender também, né, essa preocupação que Jesus teve. Poxa, né, ao redor dele deveria ter os discípulos que poderiam dizer, né, irmão, ó, aqui está aquele que vai, né, abençoar essas crianças. Deixem, não, foi ao contrário, a repreensão, né? E acho que é uma das suas preocupações, não tem sido isso, Li? Tem sido. Da falta do olhar com atenção para as crianças, por conta de não ter mesmo o olhar de Cristo, né? De trazer para perto. As pessoas complicam, né? As pessoas Exato. complicam o relacionamento com Jesus, né? Uhum. E aí fica colocando coisas que vai afastando e impedindo até as crianças de terem isso, né? O acesso, né? O acesso. Porque, assim, as crianças, como é criança, e às vezes o primeiro impacto que as pessoas têm, como eu trabalho muito diretamente com o Ministério Infantil, e a gente lida com adultos também. Então as pessoas falam, nossa, como que você vai pro céu direto, hein? Cuidar de criança. Então, quer dizer, as pessoas, elas trazem uma ideia de que criança dá trabalho. De criança não dá. Não tem condição. E não é. Quando você começa a envolver com ela, muitas vezes eu falo assim, que às vezes as pessoas que estão ali envolvidas com as crianças falam, eu vou perder o culto. Não, você não vai perder um culto. Porque dentro de uma sala de aula ali, você envolvida com as crianças, você está sendo ministrado através da vida dela. Porque a criança, ela é natural. Ela é natural, ela traz tudo que está dentro dela ali para você. Então, e elas falam coisas, gente, acontece cada coisa, como uma coisa que aconteceu no último evento que nós tivemos. Eu vou compartilhar. Porque você se torna referência delas. Ela tem você ali como que ama e se preocupa com ela, né? Então veio uma criança e falou assim para mim, tia, eu tenho um segredo para contar para você. Falei, você tem um segredo para contar para mim? Eu tenho um segredo. Falei, então tá bom. Então tá bom, depois a gente conversa. Tá bom, tia. Depois ela não terminou o evento todo, eu estava no estacionamento lá da igreja. Ela falou, tia, agora eu vou contar o meu segredo. Eu falei, você vai contar? Vou. Vem aqui, tia. Então, você tá vendo? Ela tava com duas fotinhas na mão, com esses, como é que fala? Crachazinho, sabe crachá? Sim. Com a fotinha dos 2 irmãos dela. Ela falou assim, olha tia, esse é meu irmão e esse é meu irmão. Sabe esse evento que nós tivemos hoje?
Meus irmãos já participaram. E tava lá a data da escola de férias, com a fotinha deles, a data que eles participaram. E o outro também, com a datas diferentes. Tia, eles também um dia conheceram Jesus. Um dia eles estiveram aqui. Você pode orar para eles voltarem para a igreja, porque eles não estão na igreja mais? Detalhe, né? Qual a idade dessa criança? Não tem mais do que 7, 8 anos. 8 anos. Olha. Você ora, tia, porque ela queria, tudo aquilo que ela estava vivendo ali era importante para ela. Então, um dia eles passaram por ali. Eu gostaria que os meus irmãos voltassem. Aí eu falei, a Yasmin, o nome dela é Yasmin. Falei, Yasmin, vamos orar? Então eu peguei ali a fotinha deles, oramos. E ela falou, e agora, tia, eu vou levar para casa e vou guardar lá na cama deles. Para eles lembrarem. Tiverem a lembrança. Então, assim, a igreja é importante. E Jesus, ele já cuidou para nós, ele já deixou um exemplo do cuidado. E as pessoas têm que ter essa sensibilidade. E as crianças, elas procuram pessoas, porque a criança, ela eu até como falei isso em casa hoje com os meus filhos, as crianças e o animal, eles ficam perto daqueles que dão atenção. Eu falo, as crianças, elas são muito espontâneas. Se elas percebem que você não gosta dela, ela não fica perto de você. Mas ela se você gosta, você atrai, né? Eu mesmo sou uma delas. Porque eu amo estar perto, então a gente atrai as crianças. Por quê? Porque a gente precisa ter esse coração voltado para a necessidade das crianças. E olhar para ela como uma alma que um dia vai ter a minha idade. Ela vai ter a minha idade. E como que vai ser a vida espiritual dela? Como que foi regado? Como que foi cuidado? Né? Ou nós vamos ser como o discípulo? Não deixa. Ó, tá cheio de gente importante lá agora. Tira a criança. Não vai levar as crianças. Né? E não é assim. Não é assim. As crianças, elas têm que ter um lugar dentro da igreja. Elas precisam ter um lugar dentro da igreja. E continuando falando de igreja, agora falando assim, da falta de entendimento do que é o ministério dentro da igreja, tem um casal que vou compartilhar para falar o ponto que eu quero chegar. Porque hoje eles trabalham comigo, são vices, trabalhando bem pertinho de mim. E esse jovem, que são jovem casado, quando ele veio para o ministério, a esposa dele foi bem assim, ela foi bem estrategista, sabe? Porque ela era professora do ministério e ele é do louvor. Mas ele toca violão. E aí ela falou assim, vai lá tocar uma musiquinha com as crianças pra gente, né? No momento da palavra. Tá bom, eu vou, né? Esposo, né? Ia. E o que aconteceu? Ele começou a conhecer e se envolver com as crianças. Porque quando você começa a se aproximar delas, você se envolve com elas. Ele começou a se envolver com elas e em um dia, numa reunião, ele começou assim a participar da aula, a estar mais junto. E num dia de reunião, ele pegou e falou assim, gente, eu tinha uma outra visão do Ministério Infantil. Como muitos pais têm essa visão. Muitos pais têm essa visão que a igreja é como que se você vai lá cultuar a Deus e tem o Ministério Infantil que é um depósito de criança. Que você vai lá, deposita a criança. Entretenimento. Você deixa a criança lá e depois no final do culto você vai e pega ela novamente. Ele pensava dessa forma. Ele imaginava que as crianças iam lá, você levava ela no espaço, enquanto os pais estavam adorando a Deus, você estava lá cuidando delas. E ele entendeu que nós temos um planejamento, que nós oramos, que nós jejuamos, que nós preparamos todo o material, toda a parte didática. E o principal é um culto, onde nós temos aquela preocupação qual é o objetivo, o que você quer alcançar dentro da sala de aula. Porque nós estamos levando as crianças a Deus. Nós não estamos ali entretendo, nós estamos ali, sim, fazendo uma atividade, um trabalho. E eu até costumo falar para a equipe lá dos liderados ali que trabalham com a gente, que nós somos pastores de crianças. Nós estamos pastoreando a mesma importância que dentro, em cima do altar, nós temos, que o pastor tem aquela importância de levar as pessoas a Cristo, nós temos também com a responsabilidade com as nossas crianças, de levar as crianças a adorar a Deus, a cultuar a Deus.
Porque as crianças, elas são assim, elas trazem todo o meio. Tudo que elas vivem. São crianças que trazem toda a bagagem de casa. Tudo que elas vivem, né? Todos os costumes, elas trazem ali. E junto ali nós vamos nos organizarmos, porque criança é assim, você não pode conversar com ela, eu de pé e ela sentada. Você tem que ir lá na altura dela, no nível dela, e olhar no olhinho dela. Para ela se sentir importante, sentir parte, participante. Né? E a gente sempre costuma fazer isso. A gente senta no chão junto com elas pra gente ficar no mesmo nível. Isso não é que você está sendo igualando. Não é isso. É que você está dando a importância para a criança. Então, no seu ponto de vista, ali, o que falta muito é trazer a verdade do que acontece dentro das salas das crianças, para pais, que os pais se interessem em conhecer o que está sendo ministrado ali dentro, e a responsabilidade da igreja em si, né, em cuidar das crianças com responsabilidade. Investir, né, o investimento delas ali dentro, porque pelo que eu estou te ouvindo, eu sou testemunha do quanto vocês ali trabalham, investem. Conheço outros ministérios que também têm os olhos assim voltados para as crianças, como também conheço muitos outros que têm negligenciado de uma forma assim muito triste, porque é basicamente o que você falou, é o quartinho das crianças, é o depósitozinho das crianças, né, para dar sossego para os pais assistirem um culto. Mas aquilo que elas estão levando para semear, o que é a minha preocupação? O que eu penso, né, que a gente tem conversado muito sobre isso. As crianças, elas têm de segunda a domingo para elas estarem ouvindo tudo que elas tiverem que ouvir da internet, da escola, de amiguinhos externos. E ela tem um domingo, basicamente, porque normalmente os cultos que mais os pais levam é o de domingo, né? E de um modo geral, não a nossa igreja, mas de um modo geral as igrejas têm o culto das crianças só de domingo. E o quão precioso é esse tempo, se puser, né, se trouxer isso para a responsabilidade, para a igreja, para a liderança infantil, quanto isso é precioso. É pouquíssimo tempo, 1h30, 2 horas, às vezes até dá uma estendidinha num culto, 2h30, onde você precisa plantar uma semente ali que ela não seja roubada. E assim, é muito importante, porque aí ela volta a ter novamente uma semana inteira sendo totalmente bombardeada pelas setas, através de TV, de conversa, de amigo, de escola e tudo mais. E é o período onde a gente precisa semear a palavra, porque vai dar um crescimento forte, né, no futuro, né? E eu vejo que a preocupação que você tem é exatamente sobre isso também, né? Sim, inclusive a gente até conversa muito que a gente faz os planejamentos de mensal, e nós temos o culto infantil no último domingo do mês, que aí a gente aborda toda a história, tudo aquilo que foi abordado, mas todos os temas voltado para a palavra. A gente traz o tema atual, mas a gente também coloca as histórias bíblicas, porque a criança ela precisa entender a importância da palavra de Deus. Só que assim, nós fazemos esse trabalho na igreja, e bem colocado que a pastora Dani colocou, que assim, nós temos só essas 2 horinhas. 2 horas que têm que ser bem aproveitosos, é um tempo precioso que a criança tem. E eu louvo a Deus porque a gente tem, assim, conversado com alguns pais e a gente vê o resultado na vida das crianças. Que lindo. Sabe? Porque às vezes os pais trazem, assim, coisas que acontecem na casa. Às vezes a gente aborda lá um assunto de jejum. Como é o jejum? Para a criança, às vezes é um chocolate, às vezes os pais falam, olha, vocês falaram sobre jejum, agora minha filha não quer comer o chocolate, porque agora ela está fazendo um propósito de chocolate. Então, assim, a gente vê que a gente tem o trabalho não está sendo em vão. A gente está semeando em terra fértil, onde tem, assim, germinado, né? Então isso é muito importante, e a gente tem, assim, cada dia, o que a gente faz? Nós temos que, eu costumo falar, temos que subir mais um degrau. Nós temos que melhorar o nosso trabalho. Tá bom, mas a gente pode fazer melhor, porque eu falo que nós somos o canal, não é?
O Senhor, Ele nos colocou ali para trabalhar com as crianças e nós somos a porta, a boca de Deus falando. Nós somos só o canal. Então, se nós somos o canal, nós temos que fazer bem. Nós temos que fazer com excelência. Sim. E, inclusive, nós estávamos lá num culto infantil contando uma história de... Não é história, é uma coisa que foi para a equipe. Nós fazemos a nossa atividade lá do culto infantil e a gente às vezes pede para a criança contar um testemunho do mês. E nós estávamos falando sobre oração. O mês todo falando da oração, a forma de orar, a importância... O mês todo. Aí, uma criança de 5 anos, ela pegou o microfone, ela falou assim, tia, então, a experiência que eu tive de oração, e aí ela parou, todos nós ficamos assim parados, olhando. Eu estava dormindo, tia, e o Espírito Santo me acordou, e ele falou assim para mim, vai orar. Aí, tia, eu levantei e eu fui orar. E eu fui orar pela minha mãe, porque a minha mãe estava doente. E então, tia, eu levantei e fui lá orar. E a minha mãe sarou, tia. Então, assim, aí você escuta, sabe, aí fala assim, Deus está falando que nós temos que orar. Ela começou a falar. Deus, ela começou como que se profetizando na vida da equipe ali, falando da importância de orar, que tem que levantar de madrugada a orar, que o Senhor, sabe? Aí até a gente depois conversando, falou, vocês entenderam o recado? Porque a palavra do Senhor diz também que na boca das crianças profetizariam. Sim. E o que nós estamos fazendo para as crianças profetizar? Porque as crianças, elas não vão profetizar se elas não conhecerem, se elas não saberem, elas não conhecerem a palavra. Nós temos que ter essa preocupação de ensinar para que a palavra do Senhor se cumpra, para que elas se profetizem, para que elas tragam a palavra. Eu fui numa igreja participar de um evento de criança, seminário que nós tivemos, e nós entramos numa sala, depois do evento, onde as crianças oravam por nós. Ficava um adulto junto e a criança, ela vinha sobre você e na ousadia de Deus ela orava e ela profetizava sobre a tua vida. Então assim, nós temos que... Aí eu falei, Deus, é isso. Nós temos que preparar o coração das nossas crianças com a palavra para que a palavra do Senhor se cumpra. E você entende que a palavra, esse versículo ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando for mais velho ele não se desvie dele, tem sido cumprido? Vamos falar agora um pouquinho, não só pela igreja, mas vamos olhar agora isso, para o olhar familiar, porque não vejo como uma obrigação só da igreja, porque da igreja tem essa obrigação, esse dever, de ensinarmos, mas também o papel do pai, da mãe, que eu acho que às vezes é a avó que cuida, o tio, mas a necessidade do olhar familiar. Você acha que tem sido se cumprido dentro das casas, de um modo geral, Li? Então, eu ia chegar nesse outro ponto, e é bem importante, porque eu falei até agora do papel da igreja, da responsabilidade do ministério, da igreja. Isso. Né? Mas existe uma outra parte, que a gente se trabalha muito também da igreja, porque a gente conhece as crianças. Porque as crianças, elas trazem o meio que ela vive. Você conhece a vida das crianças, a forma como ela vive na casa, pela forma como ela age. Né? Sim. Né? E a gente vê muitos exemplos também que crianças que levam os seus pais para a igreja. Porque isso já aconteceu muito, da gente levar a criança para a escola bíblica, para os cultos, e a criança chegar em casa e falar, mãe, tem que orar para dormir. Vamos orar? A mãe fala um palavrão. Mãe, não pode falar, porque eu aprendi lá na igreja que não pode falar palavrão. E hoje essa família está dentro da igreja. Uau. O filho, através desse repreensão na casa, a família está dentro da igreja, ele servindo a Deus, ela servindo a Deus. Então isso é uma troca. Você cuida na igreja, mas os pais é o principal responsável. Eles são. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Sim. Com relação à família. Desde muito cedo, eu fazia o culto familiar. Eu fazia o culto familiar com os meus filhos. E eu pegava a Bíblia, a palavra de Deus, e eu lia, aí a gente adorava.
E eu chorava, e às vezes meus filhos, eu chorava, eu abri o olho, eles estavam tudo olhando assim para mim, né? Então hoje eles falam, mãe, como foi importante aquele tempo que você... Às vezes eu estava adorando a Deus junto com eles muitas vezes não entendiam, mas eles se lembram. Eles se lembram, porque eu sempre ensinei para eles assim, honra teu pai e tua mãe. Como primeiro, você quer viver bastante tempo, filho? Inclusive, se você conversar com os meus filhos, eles falam isso. Quer viver bastante tempo? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro... os primeiros mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Ao teu próximo como a ti mesmo, mas honra teu pai e tua mãe. Para você viver longos dias nessa terra. Para que prolongue seus dias nessa terra. Então, assim, respondendo o que a pastora perguntou, os pais, vamos falar da realidade que a gente vive ali, com as proximidades, perto dos nossos filhos. Os pais, eles precisam ter uma atenção maior. Eles precisam, porque eu digo que o pior veículo que tem sido que atrapalha o andamento das crianças é o celular. Porque muitas vezes a gente está no culto e nós descemos com as crianças após o louvor. Os filhos estão ali no culto, os pais em adoração, se derramando na presença de Deus e o filho ali com o aparelho celular. Ali. Aí, quando o pastor chama as crianças para o momento do louvor, aí a criança deixa o celular e desce para o culto infantil. Mas qual é a importância? Qual é a maior importância? É importante, assim, eu digo que eu entendo que os pais precisam ter essa preocupação, que ele precisa adorar, ele precisa se encher, mas ali da criança tem um espírito, uma necessidade, que também precisa ter experiência, precisa se encher. E a gente acompanha muitos, assim, eu converso com muitos pais que estão com problema com seus filhos, que não dormem à noite, que a criança não desce para a aula, a criança não para. Aí eu converso com o pai, eu começo a conversar com ele, e aí a gente chega naquele ponto. Ele joga muito. Joga, fica muito no jogo, no videogame, no jogo do celular. Então a criança está bombardeado de informações. Então, e qual é o tempo que você senta com seus filhos e conta uma história bíblica? Que você ora com ele? Que você tem um tempo de mesa onde você compartilha a palavra? Essa importância parece que com as crianças não precisa. É somente com o adulto. Porque se você observar quando você entra na igreja, os adultos estão lá, mas as crianças estão correndo lá fora, por meio da igreja. Elas não sabem cultuar. Inclusive, eu entendo assim, que a criança, ela entende que quando ela acaba a idade da infância, ela não precisa mais ir na igreja. Por quê? Porque ela entendeu que na igreja ela vai para brincar. Ela não vai para a igreja para cultuar. Então, isso é uma coisa que precisa ser ensinado dentro de casa com os pais terem essa preocupação com seus filhos, que o seu filho precisa aprender a cultuar a Deus, a adorar a Deus. A saber que eles fazem parte daquilo, né? Fazem que parte. Exatamente. Né? Que não estão ali só para entretenimento, para brincar, né? Mas que eles estão numa família ali para cultuar a Deus, né? Eu faço parte da época em que a minha casa, a minha família, você falou do culto do familiar, a gente tinha o culto doméstico, então nos dias que nós não tínhamos culto, nós somos em 5 meninas. Era de lei, nós temos o tempo com o papai e com a mamãe, e de oração, de meditação na palavra e tudo mais. A gente entende que hoje a correria está muito grande, né? A Bíblia fala que os dias seriam abreviados, a gente tem sentido isso muito, né? Tá tudo muito acelerado, tá tudo muito assim, é tudo muito online, é tudo muito rápido, é tudo muito, até o tempo, né? Se não ser administrado corretamente, você não tem tempo, né? Para desfrutar de um tempo com Deus dentro da sua casa. Aí acaba que joga esse momento para dentro da igreja. E quando chega na igreja, deixa que brinque, porque daqui a pouco vai para a sala das crianças. Delega, né? Delega para a igreja. E eu entendo que a tua responsabilidade em fazer ser ouvida essas palavras é muito importante. Porque eu entendo o que você está falando, porque isso realmente é real. Eu nunca, quem me conhece aí de longas datas sabe, eu sempre fui de repreender mesmo, assim, no amor, no carinho,
Se eu tenho possibilidade, mãe, cuida do seu filho, põe ele do teu lado, preste atenção no que ele está fazendo, não deixe correr, porque é exatamente o que você falou. Se o filho está ali dentro da igreja e vê uma mãe que não sossega, uma mãe toda hora está levantando, toda hora está indo tomar água, olha para o lado, a mãe está no fundo conversando com A ou com B, é uma mãe inquieta. Essa criança vai entender o quê? Para mim está tudo bem ser uma pessoa inquieta. Aí, quando ela for adolescente, tiver totalmente fora, causando problema, né? Aí essa mãe vai pro altar fazer o quê? Pedir oração para que Deus traga de volta e tudo mais. E é uma coisa que já era para ter sido, porque nós somos espelho, né, Li? Sim. Nós somos exemplo, pai e mãe exemplo. Então, querendo ou não, sendo difícil ou não, precisa se achar tempo para eles, né? Para tudo, busca Deus é estrategista. Deus é estrategista, ele traz meios, porque tem mães que trabalham fora, que eu entendo, chega em casa, tem a casa para cuidar, e depois tem os filhos também, que quando ainda menores, dá uma atenção maior, uma preocupação maior, mas aí eles ainda continuam sendo a prioridade, mais do que uma casa para arrumar, mais do que, sei lá, outras atividades que poderiam de repente ser deixado para outro dia, assim como eles seriam. Não, a prioridade não são essas coisas, né, externas, é o meu tesouro, é o bem que Deus me deu mais valioso, porque aquilo que você semear hoje vai florescer. Eu sou raiz disso, né, de um ensinamento de casa mesmo, e minhas irmãs, hoje, pela bondade de Deus, mamãe, né, agradece a Deus, tá, as filhas todas na igreja, os cunhados todos na igreja, quem não toca canta, quem não canta é missionário, quem não é missionário é pastor, e por aí vai, né, música e por aí vai, e os netos também, mas nós vemos um descaso, vamos falar assim, talvez não para o lado assim, porque é ruim, que a pessoa que não liga, não, mas porque precisaria dar uma atenção maior nesse quesito de criança, que nós estamos vendo quanto estão sendo bombardeadas. E às vezes é o que você falou, né? Tá dentro da igreja com esse sentimento de que tanto faz, eu tô aqui, mas aqui dentro da igreja pode correr, tá tudo bem. E a Bíblia, quando fala que faça tudo com ordem e decência, com ordem e com reverência a Deus. Então elas crescem achando que Deus é meu amigão e aqui é a casa de Deus, então nós vamos correr. E eu acho isso muito triste. Assim, com relação aos pais, a vida é muito corrida Sim. mesmo, mas é importante você também, como o trabalho é importante, como a sua vida, porque quando você quer, você consegue organizar e você também colocar um tempo para você sentar com o teu filho. Não que ele não pode jogar, ele não pode, não é isso. Mas ter o equilíbrio. Ter o equilíbrio e também ter a porção de Deus na vida das crianças, aquela palavra. E assim, os pais, às vezes podem falar, mas tudo igreja, tudo tem que ensinar. Não, se você ensina a criança a ter os princípios da palavra de Deus, desde pequenininho, a criança é como um livro sem letra. Ele vem zeradinho para você. E você começa a escrever. Você começa a escrever ele, não é? E todo o meio que ela vive ali, todo o ambiente que ela vive, ela vai falar igual a mãe e o pai fala, ela vai agir. E às vezes a gente repreende os nossos filhos, mas é nosso espelho. Como a pastora falou, eles estão refletindo a gente. Então, às vezes, está se repreendendo a você mesmo. Então, se você começa a escrever aquele livro dentro dos princípios da palavra de Deus, quando se tornar um adolescente, um jovem, ele pode até... Mas ele tem dentro dele a marca, porque ele tem os princípios. Ele foi ensinado, então ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, é isso que nós temos que ter no nosso coração. Colocar, olha, você pode... eu vou contar um relato que aconteceu com uma criança, falando de um pouquinho de celular. Do celular, de criança ter acesso a isso, com idade muito prematura. Sabe? Uma que criança pequena não deveria ter acesso. Mas uma criança de 5 anos que tinha um celular e levava para a escola. Para a escola. Na escolinha. E um dia, a mãe pegou o celular da criança e foi lá olhar o histórico da criança. Foi lá olhar o histórico. Sabe o que tinha nesse histórico? Vídeos pornô. Meu Deus. No histórico. E há muito tempo. E não era ali, não, já fazia algum tempo que a criança, ela olhava.
Aí a mãe falou, e agora? Como é que eu vou falar com a minha filha? Como é que eu vou conversar com ela sobre isso? Aí ela foi buscando, foi achando jeito de chegar nesse assunto para conversar. Aí a criança falou, sabe, mãe, é que lá na escola a minha amiguinha tem celular e ela fala, sabe como que você faz para você ver esses vídeos? Você coloca beijo na boca. E aí a criança começava a ver esse tipo de vídeo. Quer dizer, se você não acompanha o teu filho, se você não... Eu tô contando isso, gente, é terrível isso que eu estou falando. Mas a gravidade para os papais aí, as mamães, os responsáveis pelos seus filhos, olhem o celular dos teus filhos. Olhem, vejam lá, olhem lá o histórico, o que eles estão olhando, o que eles estão vendo. É muito importante, porque se nós não somos amigos dos nossos filhos, se nós não participamos da vida deles, outras pessoas vão participar. Essa criança tinha uma amiguinha. Ela identificou com aquela amiguinha. E aquela amiguinha estava sendo o quê? Estava sendo uma porta que estava... E ela estava assim, vamos dizer, viciada em ver aquele vídeo. Que nem a mãe sabia. Agora é uma criança que precisava ser... Na verdade, os pais estão, assim, negligenciando muito, né, nessa parte com o celular, porque acaba sendo um negócio mais cômodo, é uma babá, né, o celular. Hoje em dia faz, às vezes, de uma babá. Então, você deixa a criança no sofá com o celular na mão e pronto, né, a gente vê muito isso acontecer, infelizmente, né. E isso daí as pessoas precisam de um alerta para isso, porque... às vezes a pessoa fala assim, eu perdi meu filho, mas perdeu dentro de casa, é dentro de casa que você perde uma criança, um adolescente, né? Porque quando ele é em casa que ele vai aprender os valores da família, ele tem que ser parecido com a família dele, né? Parecido mesmo com os valores cristãos, com os conceitos, tem que ser parecido. Eu sou parecida com a minha mãe, sou parecida com meu pai, meu filho é parecido comigo, a gente não tem que se parecer, porque... Numa hora dessa, a gente sabe a quem a gente pertence, né? E não adianta deixar um celular na mão de uma criança e esperar que ele... achando que ele está só assistindo desenhinho. Uma criança tem muita capacidade, né? Ela não vai parar no desenhinho. Até desenhinho também estraga, né? A cabecinha deles, alguns desenhinhos, né? Mas fora isso, eles também têm a curiosidade, eles são inteligentes, é tudo muito acessível, né? A nossa geração de hoje não tá acelerada? Sim, e eles pegam o celular, eles têm uma facilidade de abrir. Eu já observei, porque a gente trabalha muito com criança e a gente observa, mas eles têm uma facilidade. Às vezes eles pegam o meu celular quando eu coloco algum vídeo, alguma coisa assim, num ambiente menor. Tia, mas vai aqui, vai ali. Então eles têm uma facilidade. E olha, e um detalhe, por que criança dessa idade precisa ter celular? Então, na minha infância, nem tinha. A gente tem outros meios de comunicar. Eu até entendo que, por exemplo, né, falando da nossa... A minha também, né, era rua, era outras coisas, né? Tá longe de pensar em celular. Vamos dizer que hoje em dia é o que tem, vamos falar assim, né? Porque hoje tudo tá assim, muito acelerado, né? Então, tipo... Celular amanhã, de repente, vai ser, uau, já ficou para trás. É uma coisa muito mais moderna, né? E vai ficando, não é por aí? Mas eu acredito assim, se é o momento de nós termos que isso faça parte da vida deles, que eu acredito também que é cedo demais para muitos, né? Porém, por que não dar-se o trabalho de policiar aquilo que se vê, de bloquear o que não pode ver? Porque até nos desenhos, como a Cíntia falou, tem muita coisa assim que são sugestivas e que não fazem parte de crianças verem. Inclusive, eu me lembro, né, que lá em Belém nós estávamos na missão, né, e a tia Lia aí fazendo as perguntas, né, contando as historinhas, uma das perguntas você fez, e quem é que via filme de terror, né, coisas feias? E aí uma das crianças levantou a mão e falou assim, eu assisto. E você falou, nossa, mas você não fica com medo, tal? Seu pai, a sua mãe vê? Ela falou, não, eu assisto com a minha mãe. Eu assisto com a minha mãe e tal. E assim, são crianças, né, nós tivemos lá, trazendo eles pro tempo com Deus ali, e tivemos a oportunidade de ver, né, o convívio, a estrutura que literalmente, né, é
É triste. E é o que você falou. É aquilo que ela carrega, né? É o mundo em que ela vive. Sim. É o ambiente em que ela está. E Li, é possível Deus atender a oração das crianças quando o contexto familiar é totalmente contra o que a palavra de Deus diz? Não digo num contexto cristão, mas você que já evangelizou muitas crianças, já cuidou de muitas crianças. E vamos tirar aqui por referência um trabalho incrível que a igreja tem. Eu quero fazer menção aqui do Ministério Outside, né, onde a Lari, junto com o Hermes, né, o pastor Felipe, que é lá da nossa igreja, e que a Lari é filha dessa preciosa, né, e ela comanda, né, junto com o Hermes, um trabalho chamado Outside, né, que é missionário evangelístico. E eles têm também dentro desse trabalho a parte infantil que trabalha a parte do esporte, que é um meio de trazer as crianças para serem evangelizadas. Então, antes do esporte, que é o futebol, né, eles têm ali o tempo de aprender um pouquinho da palavra de Deus e tudo mais. E já sei que teve várias crianças que começaram a frequentar os cultos por conta desses trabalhos. Porém, tem crianças que a casa ainda não é uma casa firmada em Deus. É possível essa criança ver uma transformação através da vida dela nesse contexto? É possível. É possível. Aqui, uau! É por isso que eu provoco, porque eu sei do poder de Deus, mas eu gosto de ouvir isso, é um testemunho vivo. Olha isso. Eu sou uma dessas. Uau! Né? Esse trabalho que a pastora está falando, eu acompanho um pouquinho de perto. Inclusive, eu assim, faço parte ali das ministrações na vida deles. E são crianças que a gente quer tá fazendo algo mais. Ali com o ensino da palavra. E já é um trabalho muito bom, um trabalho fantástico mesmo ali, que é uma ferramenta. Manhã, né? Todo sábado às 9h da manhã. Geração Futebol. Geração Futebol. Geração Extraordinária Futebol. E ali a gente tem, assim, atendido as crianças acho que de 4 a 17 anos. A gente tem atendido ali e os pais, eles acompanham os seus filhos e aí a gente vai ali pelas beiradas e vai trabalhando os pais. Inclusive temos famílias que se converteram através desse trabalho, vieram para a igreja. Inclusive esse último batismo, 2 filhos de uma das irmãs ali se batizaram no último batismo. Que lindo! Então assim, agora respondendo a pergunta da pastora... eu fui criada, assim, uma família, como eu falei no início, bastante destruída. Só que, quando eu nasci, a minha mãe era de uma igreja, meu pai era da outra. Então, aí já começou a confusão deles, né? Dos meus pais. Deixa eu colocar aqui que eu tirei. A confusão dos meus pais, né? E eu fui apresentada quando bebê na igreja da Assembleia de Deus. Só que os meus pais, eles não eram, eles só tinham nome de crente, eles não iam para a igreja. E a minha mãe, quando eu tinha 5 anos, devido ao sofrimento dela, que meu pai era muito violento, meu pai batia muito na minha mãe, e eles se separaram. E eu era apaixonada pelo meu pai. E eu sofri muito, né, por ausência do meu pai. E aí a minha mãe, com os 2 filhos, separados, então a nossa vida, não vou contar com detalhe, porque não dá, a minha mãe teve outros relacionamentos e eu não aceitava, porque eu queria que fosse meu pai. E eu sofria muito com isso. E no final de tudo isso, eu fui me tornando mais jovenzinha, com 9 anos, e eu comecei a participar de um culto de lar, que se chamava Santuário. Na época, e tinha um rapaz que fazia esse culto. E eu conheci algumas coleguinhas e eu fui junto. E eu comecei a participar e eu senti o amor. Mas sabe por que eu senti o amor? Eu achava que eu estava apaixonada pelo moço que ministrava ali. Eu amava ele. Eu era criança e eu tinha um amor. Hoje eu entendo que era a ausência de amor que eu transferia para aquele rapaz, porque a palavra que ele trazia enchia o meu coração. Então eu comecei a ir na igreja. Eu comecei a frequentar a igreja e, inclusive, minha mãe, ela brigava comigo, porque eu ia para a igreja e esquecia da hora lá com os irmãos em oração. E eu chegava em casa, ela brigava, batia, era uma coisa doida.
E só que assim, isso foi gerado no meu coração. A palavra de Deus entrou no meu coração e eu me batizei, sabe? Não tive presença de mãe nem pai no meu batismo. Eu me batizei e a semente foi plantada por quê? Porque eu entendi que aquele amor que eu estava buscando era um amor em Deus. Uau. Era um amor em Cristo. E aí eu conheci, eu fiquei moça, fiquei jovem, conheci o meu marido, dei umas voltas pelo mundo para conhecer ele, né? Para depois trazer ele comigo. Só que assim, durante esse período que eu estive, em todo momento o Senhor me guardava. Uau. Ele falava comigo, não vá por aqui, vai por ali. Sabe, até teve alguns jovens que falaram, olha, sabe aquele lugarzinho seu? Tá lá, ó, te esperando. Eu sabia disso. Eu sabia. Então, assim, eu sou, assim, uma resposta de Deus, porque eu ia na escola bíblica sozinha. Não tinha ninguém da minha família, ninguém para me acompanhar. Então, eu sou uma prova disso, de que a Uau. palavra de Deus foi gerada no meu coração, e eu falo que ele escolheu eu desde o ventre da minha mãe, porque ele me escolheu e não tive exemplo familiar, porque minha mãe era totalmente... Minha mãe, ela tinha problema muito nervoso, e ela tomava muito remédio. Então, eu chegava em casa e minha mãe estava sempre na cama. Às vezes, até orava por ela. Uma vez eu repreendi, que ela estava endemoniada lá. Eu, jovem, criança, aí eu comecei a orar por ela. Ela estava totalmente, sabe? Hoje ela é uma mulher de Deus, hoje é meu padrasto, hoje eles são pessoas de Deus. Mas eu vivi esse processo na minha infância, onde eu era criança e eu era a crente da casa. Uau. Responsabilidade, né? Não era? Mas é possível acontecer, né? Então, eu vivi isso. Então, Sim. assim, e às vezes eu falava, mãe, vamos para a igreja. Às vezes ela ia cambaleando. Sabe? Nossa. Comigo. De tanto remédio que tomava. Mas assim, só que não foi esse período, né? Depois eu teve todo um histórico, porque eu fui curada na paternidade. Eu entendi que o amor de Deus, que era o suficiente para minha vida, que eu não precisava do amor do meu pai, sabe? Então, assim, foi um processo. Então, é possível. É possível. Por isso que eu sempre, assim, eu trabalho com crianças e eu acho importante, cada palavra que, quando eu ministro para as crianças, eu faço assim, pastora. Depois que a gente ministra, a gente ora e eu falo, Senhor, que essa palavra que o Senhor ministrou no coração dessas crianças, que o Senhor traga a revelação no momento certo que ela precise. Uau. E que o diabo não venha roubar. Amém. Por quê? Porque vai chegar um momento na dificuldade dela que ela vai se lembrar daquela palavra. E eu creio nisso. Eu Amém. creio que Deus age dessa forma. E dentro desse assunto, a gente fazia um trabalho social. Nós temos a ASCA lá na nossa igreja. E tem um trabalho social que a gente fazia em alguns bairros. E lá no bairro Iporanga. E eu, no início, fazia parte desse trabalho. E eu ia lá fazer trabalhinhos manuais com eles, quadrinho, pintar, e ministrava a palavra. Então, nós fazíamos a troca, né? Eu dava lanche, a gente fazia atividade com eles e também ministrava a palavra. E no final do ano, eu falava, aquele que bonitinho, que se comportar bem, no final do ano tem um presentinho. Gente, era surpreendente. Aí passou, encerrou a atividade lá, a ASCA veio para cá, continua fazendo esse trabalho agora com uma força maior, cuidando aí das crianças e de jovens e de adultos também, mas eu não faço parte diretamente lá, só no futebol, porque o futebol também pertence à ASCA. Mas, resumindo, eu estava no mercado, comprando umas coisas, veio um jovem correndo atrás de mim, todo de branco, com uma boina branca. Ele falou, oi tia, eu falei, oi, tudo bem? Ele, oi tia, eu estou aqui, trabalhando aqui no mercado. Ai. Eu aprendi. Ai, eu chorei naquela hora, porque ele falou, tudo aquilo que você semeou na minha vida, hoje eu estou aqui, ó. Uau. Como quem diz, valeu a pena, você gastou tempo comigo e hoje eu sou um homem produtivo. Então, essas coisas eu falo, Deus, e ele era um menino perdido, um menino sem estrutura nenhuma, ele carregava os irmãozinhos dele, porque a família, ele era criado pela rua, ele vivia com o irmãozinho no colo, a gente ia buscar na casa para trazer ali no campo, na quadra, para ministrar a palavra. E ele veio falar, olha tia, valeu a pena, viu? Então a gente semeia, alguns regra, outros vão colher, mas a gente crê que Deus está fazendo a obra dele. Que lindo, E eu né? continuo aí, ó, firme, né, no propósito. E Que tem coisa que ficar, linda, né? gente. Que trabalho maravilhoso, né? Como é importante, né? O evangelismo, você se lançar ali no campo.
né, para... É porque uma família que nem eu tive a alegria de ter os meus pais, né, me ensinando a palavra, sendo referências de Deus para mim, mas tem muitos que não, né? Então eles buscam dentro da igreja o lugar onde eles, né, se encontram a pessoa que vai ser esse porta-voz de Deus, né? Então é muito importante, né? Você que é líder, pastores, invistam no ministério infantil. Eu sei que o resultado é incrível. Também já liderei muitos anos, né, o departamento infantil e eu amo e eu vejo muito quanto o inimigo tem vindo forte para destruir, para atacar. Mas Deus tem nos chamado a atenção, nos acordado para algo lindo que tem acontecido também no meio das crianças, um avivamento tem acontecido no meio das crianças. E a tua igreja precisa também se posicionar, se preparar para receber essas crianças, para ensinar, dê o seu melhor. A igreja às vezes tem o melhor ar-condicionado, tem a melhor cadeira, tem o melhor tudo, e a sala das crianças não, é assim, é quando dá. Não, priorize a sala das crianças, dê conforto a elas, dê a estabilidade que elas precisam para aquele tempo de aula seja realmente assim, muito, muito precioso para ela, que elas queiram voltar, né, Li? Porque criança tem muito disso, né? Porque quando eu falo assim, vamos para a escolinha, ai, não vou. Porque tem já, às vezes, na mente, aquele lugar onde é todo mundo para mim estranho, é só um papel para rabiscar, e não, é um lugar onde se ama, se cultua, ensina a cultuar, ensina que o momento do culto, ele é precioso, né, Li? Aquele momento onde você vai se dispor, você vai estar ali para levar a tua Bíblia, a tua palavra, e na linguagem deles, né, sendo ensinados, e da maneira deles, eles também terem esse tempo, como você testificou aqui, dos testemunhos que vocês têm, né, que eu acho maravilhoso, gente. Deveria ter um culto de domingo só para a criançada dar testemunho, para cantar, para falar aquilo que eles têm vivido, porque é incrível. E às vezes é o que você falou, os pais não têm essa consciência. Alguns porque não querem saber, e outros porque não tá ali naquela... Tá ali cuidando, sabe que está sendo cuidado, mas não sabe a intensidade disso tudo. Não é? Outros porque também os ataques, que nem você falou, né? Falar dos ataques aí, às vezes começam dentro de casa mesmo, né? E aí, por exemplo, eu já vi muitos casos de mães que quando não dá certo o casamento, acontece alguma coisa, ou então tiveram filhos, assim, produção independente, e aí falam mal, né, para a criança do pai, já começa aí. Acaba com a imagem de um pai para a criança, né, coloca na cabeça da criança que ele não precisa de um pai. E aquilo fica incutido ali, né, na cabeça, fica incutido. Então, quando a criança ela tem a oportunidade de ser evangelizada e de ter acesso à igreja, ela precisa entender que ali ela é importante para o pai, que ela tem um pai, né? E aí, se ela é jogada num cantinho lá, numa salinha, só, ela vai falar, meu Deus, isso aqui que é a igreja, isso aqui que é... Não vai entender quem ela é no reino, né? Você abriu aí o podcast falando quem é a criança no reino, né? E aí, para ela ter essa percepção, ela entender, ela tem que ser amada, recebida, e ela tem que entender que ela é importante, ela faz parte daquela família, daquele contexto, né? Exatamente. E aí e tudo começa no evangelismo, porque essa criança que eu tô falando, por exemplo, quando que ela vai ter acesso a Deus? Só através do movimento aí evangelístico, porque senão ela não vai. E o discipular elas, né? Não é só trazê-las, é discipulá-las, né? E às vezes um coleguinha que fala a mesma linguagem, uma coisa que eu acho muito bacana e que a igreja, na minha opinião, precisa investir nisso também, que é desenvolver meios onde as crianças tenham mais empatia com as outras, isso principalmente com os adolescentes até, onde eles tenham mais empatia, eles saibam receber quem está chegando. Porque a gente vê muita panelinha também, né, dentro da igreja, entre as crianças também, né, os coleguinhas, fica ali daí. Então, quando chega alguém novo, ele quer ser bem recebido, ele quer ser cuidado. E às vezes não tem um olhar, a liderança não tem um olhar para isso, para esse novo que está chegando, né? Quando as crianças chegam na igreja e a gente pergunta, né, quem é visitante.
Então a gente leva todas as crianças a falar, seja bem-vindas. É então, importante. com as crianças, é assim, eles falam todo, dentro do que você está falando aí, entra o sentimento das crianças, que às vezes os pais ou os responsáveis que têm a guarda da criança, ela não entende que dentro dela existe um sentimento, que esse tipo de coisa que você abordou com relação à vontade do adulto. Sim. A vontade do adulto. Não percebe a vontade da criança, ou melhor, a necessidade da criança. Então, ela se preocupa. E daí, quando você coloca lá uma aula e você aborda um determinado assunto, aí a criança vem e fala. Porque se você der voz para ela, ela coloca o coração dela. Ela coloca aquilo que está incomodando a vida dela, aquilo que ela precisa. Tem criança que sente falta do pai e a mãe sentar. Olha, às vezes tem relato de criança que fala assim, quando a gente senta na sala pra gente assistir um filme, a minha mãe tá no celular, o meu pai tá no celular, e aí eu fico olhando. As crianças, elas prestam atenção nisso. E muitas vezes a gente cobra deles aquilo que a gente não tá fazendo. A gente fala, eu tô sentado na sala, mas você tá pensando que você tá enganando ela, que você tá junto. Você não tá enganando ela, porque você tá ali na sala, no celular, e você tá falando que, não, tô junto, assistindo o filme. Não tá. E a criança percebe. Sim. E elas reclamam, elas falam. Então, todos esses assuntos a gente ora com elas. E olha, gente, quando a gente fala, vamos orar, elas dobram o joelho. Tem criança que elas têm experiências. Ela fala, tia, eu tô sentindo um negócio aqui, ó, uma coisa. Eu falo assim, isso é a presença de Deus. Porque às vezes eu explico para ela, ó, fechar o olho é para você não enxergar os seus amiguinhos que tá do lado. Porque agora é você e Deus. Né? Então, aí fala, mas assim, aí chora. Então, assim, é uma coisa que se você trabalhar com elas, você desenvolve junto com ela e é uma delícia. Então, assim, essa questão das panelinhas, de você formar um corpo, claro que existe aqueles que você tem mais afinidade, que você gosta de ficar perto e tudo mais. Mas isso é uma coisa que precisa ser trabalhado já desde criança. E é uma coisa que eu, no Ministério Infantil, gosto de trabalhar. Porque eu não gosto disso. Porque se chega um novo, às vezes a gente tá ali na igreja e tem uma pessoa que está ali e ela tá cheia de problemas, mas você não consegue enxergar. Por quê? Porque você não dá oportunidade. Ela tá ali encostando em você e você não consegue ver. Por quê? Porque você tá muito preocupado com aquele que você tem afinidade. E aquele que tá chegando, não. Vai ficar cada vez mais retraído, né? Até não achar sentido mais em ir. E isso se trabalha desde a infância, desde Sim. criança. Então, é todo um processo. É aquele livro que você começa a escrever. Que você começa, porque as crianças também, ela é esponjinha. Ela vai pegando tudo. Às vezes tem aquele lá que não para, que vira pra lá, pula pra cá. Aí você pergunta pra ele, o que Jesus falou? Aí ele fala tudo. Por quê? Porque ele não parou, mas a mente dele tá ligada ali na que você tá falando. Então, assim, Ministério Infantil, trabalhar com as crianças... É gratificante, Lívia? É gratificante. Vale a pena. Eu amo trabalhar no Ministério Infantil com as crianças, é algo assim que eu, inclusive, falo, né, com os pastores, eu falo assim, pastor Anderson, pastora Claudinha, fala assim, cada trabalho, cada atividade para mim é como se fosse o primeiro. Uau. Porque é gerado no meu coração aquele momento ali, aquele amor, e assim, a EFA, por exemplo, a gente fez um trabalho ali com eles e os pais levam, aí vem o retorno. Olha, eu levei meus filhos lá e eu gostei muito, então eu vou lá conhecer a igreja. Então é o que você falou, se você cuida bem, se você recebe as crianças com amor, os pais vêm. Elas vão querer ficar. Os pais vêm porque cuida bem do meu filho que você me conquista, você me ganha. Sim. Então, isso daí é o resultado de um trabalho para o Senhor. Né? Que é para o Senhor, tudo que a gente faz. Sim, e é mais fácil, né? A criança responde mais rápido quando ela encontra Jesus, ela tem mais facilidade de mudar a vidinha dele ali. Ele é transparente, criança. Total. Ela vem com tudo, né? Ela quer mudança, ela aceita melhor. E quanto mais novo, melhor também, né? Porque também tem uma idade que já começa a ficar um pouco mais... quando começa a entrar na adolescência, daí já começa a ouvir outras fontes ali, né? E daí tem o amigo, tem não sei o quê. Mas se você trabalhou bem a infância dela, sim. Se os pais, principalmente os pais, porque a igreja,
É um É no complemento, domingo. né? Eu acredito. Ela, assim, ela é um auxílio Sim. para os pais, para a educação espiritual, para aquilo que vai ser gerado no coração das crianças. Sim. Mas se os pais começam a trabalhar fazendo o culto familiar, se você dá um bom exemplo, se você não fala palavrão, se você ora na mesa para almoçar, se você tem, as crianças estão tudo ali, ó. Ela vai, Chegando. né? Que nem assim, a gente viu muitas coisas que aconteceram nas escolas, né? Esses ataques que as crianças tiveram na escola. É interessante que é tudo criança pequena, não é? É uma coisa assim absurda que a gente vê assim com as coisas acontecendo com as crianças pequenas. E isso é um despertamento para a gente, para nós. Porque eu estava conversando com uma jovem, fazendo uma atividade evangelística lá no Rio das Pedras, e é uma jovem que eu vi que ela tem, assim, todo o jeito para o ministério. O jeito dela falar com as crianças, a forma como ela abordou lá o livro Sem Palavras. E aí, eu conversando com ela, eu falei, que lindo. Que bacana isso. Você tem ministério infantil. Ela falou, eu trabalho com as crianças na igreja e tal. Eu falei, que legal. Eu falei, aí eu comecei a entrar no assunto com ela. Olha como é importante hoje a gente fazer esse evangelismo, esse trabalho com as crianças. Porque amanhã, essa menina que você está falando com ela vai estar com a sua idade. E ela vai estar fazendo a mesma coisa que você. E isso é maravilhoso, porque nós estamos ensinando. Porque a igreja das crianças não é amanhã. É hoje. As crianças, elas são hoje, a igreja. Nós temos que ter essa preocupação, que é hoje. Porque essa jovem falou assim para mim, se hoje, nós jovens, são poucos que têm um comprometimento verdadeiro com Cristo. Sim. Se nós não nos preocuparmos, se mamãe e papai responsáveis, se a igreja não se unir e cuidarmos das crianças, quando ela for um jovem, onde que ela vai estar? É verdade. Aonde que ela vai estar? Ela vai estar no mundo ou ela vai estar dentro da igreja? Então, nós temos que ter essa preocupação. Não vamos ter jovens. Não vamos ter jovens se nós temos a responsabilidade. Eu me sinto responsável em ensinar a palavra de Deus para as crianças, para que quando ela for jovem, ela também continue. Amém. Ela continue testemunhando do amor de Cristo, da palavra do Senhor. Porque isso nessa geração está difícil. E nós estamos assim, eu creio que Deus, ele está com pressa. Porque eu falei isso para algumas pessoas, inclusive acho que falei com a pastora, que nós fizemos um evangelismo lá no Pará, de 2 horas, né, pastora? Foi. 2 horinhas. Fizemos para o culto à noite, para jovens e para criança. 3 mensagens num dia só. Eu fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus, para guardar na cabeça 3 mensagens num dia só. Mas criança é a que mais capta, né? O que mais pega. No dia, resumido, no dia do trabalho das crianças, nós tínhamos 100 crianças dentro da igreja. Né, pastor? Foi lindo. Deus está com pressa. Deus está com pressa que o evangelho vai. Interessante, né? Você falando sobre levar o evangelho, porque tinha criança que dizia que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Você conhece Jesus? Meu Deus. Já ouviu falar? Porque eles falam, já. Não sei o quê. Não ouviram falar. Então, assim, a gente acredita, né, que nós precisamos acelerar. E dentro desse contexto todo, né, falando os que não estão, o que tem nessas dificuldades, tudo, mas também tem aqueles pais que são bênção, né, Li? Eu tenho visto e ouvido também alguns testemunhos, relatos de pais, todos assim, emocionados e falando, pastora, minha filha, Deus mandou com uma missão. Para cuidar de mim e da mãe dela. E de fortalecer a nossa fé em Deus e tal. São crianças que o que aprendem lá na escolinha tem impulsionado eles. E um deles falou assim para mim essa semana. Pastora, minha filha é incrível. Acho que ela tem 6 aninhos. E ela não deixa de orar. Não tem como. Tem que orar para almoçar, para jantar, para comer todo lugar. E para deitar também. Não, papai, é hora de dormir, tem que orar. E se às vezes passa desapercebida, assim, a gente tá meio, né, cansada, ela fala, não, onde já se viu? O peso da responsabilidade, pastor, aquilo pesa tanto, a gente, na mesma hora, já levanta, faz a oração com ela, e ela falando que, papai, eu tava orando na escola para comer, e as minhas amiguinhas começaram a dar risada, e falando por que eu faço aquilo e tal, e eu falei para elas que é importante a gente agradecer a Deus do alimento e tal, e aí ele pegou e falou, tá, mas você não acredita naquilo que você tem vivido em Jesus, aquilo que você tem aprendido com Jesus? Sim.
Então isso para você é um problema? Ouvir coisas contrárias, né? Porque isso vai acontecer com a nossa fé. Daí ela falou assim, não é não. Aí eu me junto com a minha outra amiguinha, que também é de uma outra religião, denominação, e a gente faz a oração juntas. E eu não ligo, e eu oro mesmo. E eu não tenho vergonha. Não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha. Então, assim, também tem, né, aqueles que têm se levantado, porque eu tenho visto, né, ministérios investindo muito na ativação espiritual, numa pegada onde eles estão entendendo por que os mais velhos choram, né, na presença de Deus, por que de repente estão lá ajoelhados, por que estão de mão levantada, né, fica, né, num ambiente onde que eles não entendem nada, mas se eles são levados para aquele mesmo ambiente, né, na linguagem deles, eles passam a viver aquela experiência, nossa, e é aquele negócio, né? Quem conhece Santo dos Santos, outro lugar não deseja de estar. Então, quando ele vê aquelas pessoas sendo levadas para aquele... Opa, eu também sei viver isso. Então, deixa eu entrar no ambiente. Então, eles se identificam, né? Então, o quanto é importante isso. Então, Deus tem levantado, sim, lugares onde crianças têm sido batizadas com o Espírito Santo muito novas. Aquele mover, aquele derramar. É maravilhoso. Eles assim, a nossa igreja ali, a gente fala nossa porque é onde a gente convive, né? Então a gente fala daquilo que a gente convive. Sim. Tem muitos pais que eles têm aquele cuidado, aquela preocupação e estão ali junto com a gente, né? E o apoio também, eles nos apoiam, tem assim, a gente tem o resultado, né? Eu acredito que isso são mais com aqueles que estão vindo, que não conhecem, que aí quando eles começam a conhecer também, começam a ter aquela preocupação, aquele cuidado. É como teve um casal que a gente teve um treinamento lá, ele falou assim, eu fui embora impactado com tudo aquilo que você falou com relação ao Ministério Infantil das crianças. E aquilo que o Espírito Santo falou comigo, falou com a minha esposa. E a gente chegamos em casa e nós começamos a pôr em prática com os nossos filhos. E aí, num momento lá, eu vi, quando ele fez parte de uma atividade com a gente, ele ficou de joelho para falar com a criança. Eu falei, olha como ele aprendeu direitinho. Então, assim, a gente vê que tem muitos pais dispostos, né? E eu digo assim que a responsabilidade dos pais com relação aos seus filhos é acompanhar a vida espiritual dos filhos, acompanhar a vida escolar, né? Porque a criança, ela fica com a família, ela fica na escola, né? E ela fica às vezes com o aparelho eletrônico. São as 3 coisas que acompanham muito a vida das crianças, que hoje, na atualidade de hoje, né? E na escola, eu mesma, eu trabalho, eu sou mãe, eu sou dona de casa e eu ainda tenho trabalho na igreja. Mas eu arrumei um momento para mim estar perto da minha filha. Eu levo ela para a escola de manhã. E nós vamos andando. Porque eu preciso saber, porque eu tenho que ser amiga dela. Porque nós, pais, precisamos ser os melhores amigos dos nossos filhos. Porque senão a coleguinha se torna melhor. Não é verdade? Então, nessa caminhada que a gente vai para a escola, e a gente vai conversando, ela vai contando algumas coisinhas dela, e ela vai falando, e aí eu vou analisando, porque ela vai falando e eu vou, né? Quando ela entra para a escola, eu fico lá no lado de fora da escola. Eu começo a orar. Eu levanto a minha mão e eu falo, Deus, coloca os teus anjos aqui em volta dessa escola. Coloca um anjo grande nesse portão. Guarda toda a equipe escolar, os amiguinhos. Coloca pessoas boas do lado da minha filha. Pessoas que tenham o mesmo entendimento, que venha ser bênção para ela e ela ser bênção para a pessoa. Então, assim, eu faço isso desde que a Larissa começou com a idade escolar. Todos os meus filhos eu acompanhava na escola e eu ficava orando na porta da escola, para que o Senhor guarde. Então, assim, além de eu ter aquele momento com o meu filho, eu estou pedindo a proteção do Senhor enquanto eles estão fora de casa. Por eles e por outros, né? Porque, pastora Deus Dani, abençoa, né? nós temos, depois de Deus, a maior responsabilidade. Porque nós somos, assim, espiritualmente, nós somos o líder espiritual da vida deles. Sim. Nós temos a responsabilidade espiritual. Então, tudo que nós falamos, tudo que nós lançamos sobre a vida dos nossos filhos, às vezes a gente fala e passa. E aí a gente começa a ver na vida deles. Né? Às vezes é uma palavra boba. Nossa, como você é bobo. Ai, você é idiota. Aí aquela criança começa a crescer
ela começa a desenvolver e ela se torna uma criança boba. Né? Acredita, né, naquilo que foi Porque, liberado, não, é uma né? palavra lançada. Maldição, né? Né? Então, nós temos que falar, meu filho é uma bênção. Meu filho, ele é um abençoado. Sabe? Ainda que os seus olhos estão falando, mostrando que ele é uma criança difícil, mas você fala, não, meu filho é uma bênção. Porque isso vai trazendo para a vida dele e você vai, assim, o que ele está vendo, o que ele está assistindo, o que eles estão ouvindo, analisar. Quando eu converso com os pais, quando assim os pais vêm me procurar e eu converso com eles, eu vou nesse ponto. Ai, meu filho está chorando demais na escola, ele não para. Você já conversou, você já analisou o que ele está ouvindo, o que ele está assistindo? Às vezes é alguma coisa lá dentro da aula, dentro da sala, alguma coisa. Porque às vezes ele está dando um sinal de que alguma coisa está errada. Os bullying dentro da sala de aula, né? Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Então você já parou, já analisou, já conversou. Porque assim, a criança com medo porque vai ser repreendido, ela retrai. Sim. Ela não fala. Mas se você é amigo dela e você vai entrando com amor, com cuidado e passando a confiança, você vai entender por que ela se fechou, por que ela se tornou aquela criança chorona, por que ela não quer ir na escola. Quais são os motivos? Tem que ter um motivo. Por que está acontecendo isso? Então, a tua oração e você ser amigo do teu filho vai te ajudar a desenvolver a tua criança e se tornar uma criança boa, uma criança sem medo. Porque uma das coisas que a gente pergunta para as crianças na igreja e nos trabalhos que a gente faz, a maior dificuldade que eles têm é medo. Eles têm medo. É isso que eu ia te perguntar. Assim, numa média, assim, no geral, quais são os maiores... o que eles mais falam? Quais são os maiores... Conflitos, sentimentos? O que você acha que... Olhando, um apanhado geral, assim, o que mais pega ali com a criançada? As crianças, hoje nós estamos vivendo um momento de que muitos pais estão se separando. Sim. E isso, assim, mexe muito com as crianças. E elas ficam muito perdidas. Elas ficam muito oprimidas, elas têm muito medo. Esse é um dos pontos que, às vezes, a criança, ela sofre muito. Porque os pais, eles estão resolvendo as vidas deles. Mas e a criança? E agora tem aquele que vai para cá, vai para lá. Elas vão, fica um pouco com o pai, fica um pouco com a mãe. Então, e a criança, ela cresce nesse ambiente. E uma outra coisa também, elas têm muito medo. Medo do escuro, medo de ficar sozinha, medo que a mãe morra, medo que o pai morra, sabe? Então, elas são assim, é uma das coisas que, às vezes, a gente conversa muito com as crianças, e é uma coisa que é gerada dentro dela, que ela começa a pensar, e a minha mãe vai morrer, e eu vou ficar sozinha. Então, ela começa dentro... Isso é uma coisa que eu entendo que, às vezes, é o que ela está filtrando. Ela está filtrando, e aquilo está sendo gerado dentro dela, e aí começam os traumas de medo, de assim, inferioridade, porque eu sou gordinha, ou porque eu sou magrinha, ou porque meu cabelo é assim, porque às vezes aí eu abraço a criança e falo, você é linda. Fala, tia, eu não gosto do meu cabelo. Então isso é uma coisa também que precisa ser trabalhada. Um exemplo, a minha filha, a Larissa. A minha filha Larissa, ela é pequitica. Ela tem uma estatura pequena. E ela, na escola, ela sofria muito com isso. Ela sofria, e era um dos motivos que eu orava na porta da igreja, na porta da escola. Porque tinha dias que eu ia buscar ela estava chorando, porque ela sofria muito bullying com as crianças. E ela queria sair da escola, porque ela tinha muitos problemas numa sala de aula. E eu orava, porque eu falei, Senhor, ela é tua filha. Quem tem que sair é o outro. Ela não sai. Eu falava para Deus. A não ser que seja propósito, Senhor. Então eu falava, filha, vamos orar para que o teu amiguinho mude. Porque se eles não mudarem, Deus vai mudar eles. Então a gente começava a orar. E ela tem testemunho, ela fala, mãe, aquela amiguinha minha, ela mudou de sala. Ou ela mudou de cidade. Alguma coisa acontecia. Então ela tem testemunho assim. E ela foi se desenvolvendo e foi se tornando adulta. E hoje, ela aprendeu com o Senhor que hoje ela não tem mais esse tipo de sofrimento com relação à estatura dela. Hoje ela venceu isso, é um trauma curado.
Mas na infância dela eu precisei acompanhar e trabalhando e trabalhando. Como foi importante a tua sabedoria em lidar com a situação. Sim. Qualquer outra mãe talvez tivesse tirado ela de lá, fosse em outro lugar, que o problema ia continuar. Escola, né? O problema continuaria, porque você não tratou a raiz do problema, e a raiz estava onde? Dentro daquilo que ela tem que entender que ela é. Ela é filha amada, ela é o que Deus fez ela ser, né? Filha amada, e se aceitar como ela é. E assim, então, o ambiente precisa mudar, mas eu continuo onde, né, fui plantada. Então, a sabedoria da tua palavra, de levar as coisas, conduzir a situação. Você tocou no assunto ainda, que você disse, né, eu sou amiga dos meus filhos, tal, né? Caso a gente é muito disso também. O Cícero vi falando, você é meu amigo, né? Os meninos, né? O Fê, o Dudu, você sabe que você é meu amigo, você pode falar tudo e tal. Mas é uma coisa que a gente sempre ensina, nós somos amigos, mas ainda nós somos pais. E tem muitos pais querendo ser amigos e não sendo pais. E aí filhos crescendo né, de forma desordenada, né, numa casa acabando sendo disfuncional, porque eu quero ser o melhor amiguinho, amiguinha da minha filha e do meu filho, e não tenho pulso aí para repreensão, para corrigir, para direcionar em amor, porque eu creio que os jovens procuram por isso, eles querem ser disciplinados no amor. Sim. Né? Nós precisamos disso como seres humanos, né? A Bíblia fala que ele corrige aquele quem ama, então nós precisamos, o ser humano foi criado para ser corrigido. E muitos pais, cuidado, né? Talvez você quer ser o melhor amigo do seu filho, da sua filha, adolescente, principalmente, e acaba trazendo a tua parte da amizade, esquecendo da paternidade. E isso nós não podemos deixar. Nem tudo você concorda porque é melhor amigo, né? Nem tudo você deixa porque é teu melhor amigo. Tem coisas que você precisa se impor, reagir. Nós precisamos, né, Li? E no amor de Deus, de saber dizer o não, tanto quanto sim. Então, eu digo sim para aquilo que eu acho que está acessível. Não, quando é preciso, vai ser o não. Sim. Por quê? Porque eu sou seu melhor amigo, eu sei o que você vai passar se eu não te disser o não. Então, a palavra sábia, colocada numa boa hora, a Bíblia fala que é como, né, maçãs em salvas de prata, né? Então, sabedoria é tudo. O amor é a correção também. O amor, ele corrige também, né? É importante os dois caminharem junto. Saber ser amigo, mas saber também... É o equilíbrio, né, que você fala. Né? É o respeito, saber que você está ali no comando. E tem muitos filhos que já perderam respeito pelo pai, né? Porque o pai e a mãe não tiveram aquele pulso firme. Aí hoje são tudo adolescente e tem crianças também, né? Que tem sido assim, a gente vê... falando grosseiramente, sendo mal educada, e mãe assim, retraída, não sabendo como agir. E tem filhos clamando para que os pais os corrijam. Porque eles se sentem abandonados. Tem uma adolescente, que ela tinha amizade com os meus filhos, e ela foi criada assim num ambiente totalmente livre. Ela podia fumar, beber, fazer o que ela queria. E ela frequentava a minha casa... assim, porque a mãe dela algumas vezes trabalhava comigo ali, então ela foi criada ali por ali. E aí um dia conversando, ela falou assim: tia, eu gostaria que a minha mãe falasse comigo o jeito que você fala com seus filhos. Eu queria que a minha mãe falasse não para mim do jeito que você fala para seus filhos. Colocar um limite, né? Ela queria limites. Sim. Porque ela vivia uma vida... Então, assim, as crianças, elas precisam entender todas as funções. A função de amigo e a função de quem está no comando, de quem está ali no controle, que é o importante o respeito, o importante a família, sabe? E tudo isso é o equilíbrio para que uma família seja saudável. Dentro dos princípios do Senhor, né? Sim. Então, eu acho que isso é fundamental para uma família sarada, né? E as crianças, elas precisam disso. Elas precisam de ser ouvidas, elas precisam ser repreendidas, elas precisam ser ensinadas, né? Porque, olha, a moça que faz a minha unha, eu estava conversando com ela, e a gente estava falando, eu estava falando para ela sobre... Ela tem uma criança especial e a gente conversando sobre filhos, os filhos dela são meus aluninhos também, a gente trabalha junto, e há muito tempo já. E ela estava falando para mim uma questão, e isso é para os pais, que eu vou falar agora.
Muitas vezes, papai, mamãe, responsável, você repreende os seus filhos, mas você não explica para ele o que você está repreendendo, o que você está falando para o seu filho. E às vezes você fala para o seu filho, não fale palavrão, esse palavrão. E muitas vezes você tem até uma atitude meio brusca para cima do teu filho, que nem foi o caso dessa minha amiga, que o pai dela virou e deu um soco na boca dela, porque ela tinha falado um palavrão. E ela chorou, e ela falou assim, por que será que o meu pai bateu em mim? O que eu fiz? E hoje ela lembra disso porque ela não sabe por que ela levou aquele soco na boca dela. Porque ela tinha falado um palavrão, mas por que não podia falar palavrão? Então, às vezes, nós repreendemos nossos filhos porque nós já somos adultos, nós temos o entendimento, mas nós temos que nos lembrar que nós estamos falando com criança. E a criança, ela não tem a maturidade que você tem. Então, é importante você ir lá no nível dela, na idade dela, abaixar, olhar no olho dela e repreender, sim, mas depois dar um abraço e dizer que ama. Mas é importante você ir na idade da criança para você ter um diálogo com ela e você vai compreender muitas coisas e o teu filho também vai melhorar e vai entender. Amém? Amém. Coisa linda, gente. Então, é aprendizado atrás de aprendizado. Tudo é uma questão de equilíbrio, Que né? lindo. Tudo é uma questão de equilíbrio. Então, essa minha amiga, ela contando, era um trauma isso para ela. Uau. Porque o pai chegou, ela falou um palavrão, ele foi e deu um soco na boca dela, não fale esse palavrão, isso aqui. E ela chorou, ela se retraiu, foi. Ela falou assim, por que eu apanhei? O que eu fiz? E hoje, o filho dela, ela trata com ele de forma diferente. E aí, quando ela vai falar com ele, ela fala, vem cá, vamos sentar, porque ela se lembra disso. Olha, a mãe te repreendeu por causa disso. Ah, mãe, eu não sabia. Então, as crianças, elas estão aprendendo. Pior do que ser repreendida é não entender o porquê, né? Porque tipo assim, não pode, mas por quê? Não pode fazer isso porque Jesus não gosta. Não é assim, Jesus não gosta. Não, vamos lá, vamos explicar o que a palavra diz, né? É mais fácil, mais cômodo, né? Dizer assim, não faça, e por que não faz? Por que não pode fazer? Porque eu tô falando que não pode fazer. Não, gente, vamos tratar o amor, né? A sabedoria, o amor, senta, olha nos olhos, olha, não vai ser por isso. Nós entendemos que isso é errado, né? Como, que coisa, né? Porque a criança, ela não tem só o contato dentro de casa, ela tem com a escola. Às vezes também, o desenho que ela tá assistindo, às vezes aquele desenho, ela tá recebendo mensagem. Sim. E às vezes aquele desenho ela assiste tanto aquele desenho, que aquelas palavras ela começa a falar. Né? E às vezes tem mensagens ali que tá roubando a inocência da criança. Então, assim, os pais precisam ficar espertos com isso. E isso mexe com a cabecinha das crianças, porque ela tá recebendo, ela tá filtrando. Tudo aquilo tá vindo para dentro dela. E aí os pais falam, não sei o que tá acontecendo com os meus filhos, não sei o que tá acontecendo com o meu filho, porque ele tá assim. Então vai lá, vai analisar, vai ver o que o seu filho tá assistindo. Vai dar uma olhada na escola, né? Como que está lá o andamento lá dele na escola, os amiguinhos que estão à volta, o que ele está filtrando, o que ele está recebendo, né? Porque assim, eu vou nas reuniões da escola e eu começo assim, a pessoa, o professor, agora tem o responsável lá pela classe, e aí conforme ele vai falando, eu vou analisando como que ele é. Eu falo, eu sou a mãe da aluna que está ali. Porque depois de mim em casa é ele, né? Ou ela. Porque eu conheço a minha filha, eu sei como ela é. Então, aí eu vou... E tem algumas coisas que eu analiso, aí eu chego em casa e converso com ela. Filha, tal coisa assim, é assim, assim? Ah, mãe, é assim, tal, assim. Então, aí eu já converso com ela. Por quê? Porque tem alguma coisa que... né? Porque conforme o que a pessoa está falando, é o que ela é. Porque o jeito que ela está falando, ela está demonstrando a pessoa que ela é. Sim. Então, e isso às vezes é importante, os pais ir conversar, ver o ambiente, né? Como um professor, a minha filha estava fazendo aula de educação física e a natação. Tinha lá fazendo, como é que fala? Estágio na natação dentro da piscina. E o rapaz estava fazendo estágio dentro da piscina com criança. Ele estava aliciando a menina dentro da água. Meu Deus. Ele estava ali e com a menina, ensinando a menina a nadar, ele estava passando a mão nas partes das crianças. Meu Deus. E ali,
Quanto tempo será que estava acontecendo isso? E quando perceberam, ele foi expulso da escola, da faculdade, de tudo, teve que prestar lá, teve que pagar conta lá dos erros dele. Mas isso daí, gente, é muito sério. É muito sério. A gente tá colocando os nossos filhos na mão de pessoas que a gente não conhece. Sim. Então, nós temos que olhar o comportamento dos nossos filhos. Nós temos que saber na mão de quem a gente está entregando nossos filhos. E isso é tudo o quê? Conhecendo, conversando, analisando o comportamento dos nossos filhos. Né? É isso mesmo. Então, eu vejo uma necessidade, né, de pais entenderem, né? Todo mundo conhece o filho que tem. O dia que está uma criança mais agitada, fora do normal, né? Se ele é criado num ambiente só de gritaria, ele vai ser uma criança, né? E se for só de calmaria, e que foge do normal nesse jeito agitado, tudo, começa a observar se não está tendo alguma coisa que está fora do normal. Às vezes uma oração, sem fazer muito força, chega assim na criança, né, abrace ela, ou abaixe com ela, faz uma oração, ou quando ela estiver dormindo, ora pela mente dela, unge a criança, né, e pede para Deus guardar. Eu sempre fui, falando de caminhando com as crianças, com 2 filhos para a escola, eu fazia o mesmo, mas era de carro, né, que era mais longe. Não ia rolar a pé, não. E as crianças eu ia levar os meninos e sempre no caminho, era de lei, a gente ia orando. Então, no caminho sempre orava e tinha dia que um deles orava, outro dia era o outro que orava e deixava eles na porta da escola já abençoados. Eu sempre dizia, Deus guarda a mente, coração e o caminho deles. E a oração do dia ali. Então, é muito importante, parece que não, né? Mas eu vou pegar ônibus, minha vida é outra, correria e tal, mas é assim, coisa de minutos. Né? Às vezes, cada um tem um momento, né? Leva durante o ônibus ali, juntinho, vamos orar com a mamãe. Isso. É durante um carro. Antes de sair de casa. Na hora de trocar uma roupa. Mas não deixar de ter essa oportunidade de implantar essa necessidade deles, né? De buscar a Deus, de pedir a proteção de Deus. E ficar atento a... que você acabou de falar, né? A mudança de comportamento já é um sinal de alguma coisa, né? Às vezes, tá birrento, tá chorão, tá muito acelerado, mudou, a gente conhece os filhos, né? Mudou o comportamento, vai atrás ver o que está acontecendo, né? Não é uma fase, pode até ser realmente uma fase, mas pode ser também um indicativo de que algo não vai bem, né? Fora do normal, exatamente. Né? E às vezes essa criança não está tendo abertura para falar, porque você está tão ocupado, ela fazendo uma coisa, outra, ela não tem aquela... Que hora que eu vou falar? Como ela vai... E aí também tem o seguinte, às vezes a criança, para contar o que está acontecendo, ela vai ter que confessar alguma coisa que ela fez também, né? E aí tem que ser a sabedoria da mãe e do pai para poder se controlar, ouvir, para depois tratar cada assunto. Porque ser pais, nós como pais é isso, né? Porque às vezes a gente vai atropelando, não quer saber a consequência, motivo, o que aconteceu, né? Mas sim o que a criança fez. Então eu vou repreender, não, tem que ouvir. Ouvir a palavra, né? Ouvir, receber toda a informação e depois você vai tratando assunto por assunto, né? Tem que ter calma, tem que tirar o coração, colocar lá na geladeira, né? E a gente vê a necessidade, né? E a gente louva a Deus por esse tempo ali, contigo aqui, onde você pôde compartilhar um pouquinho daquilo que queima teu coração, que é ver essas crianças sendo geradas em Jesus na sua verdade, não só dentro da igreja, mas fora dela. O teu recado, que acredito que foi bem dado, né? Aos líderes, pastores que têm nos assistido, têm nos acompanhado, para que tomem, né, um posicionamento ainda. Quem já faz, que melhore, quem não faz, que comece a fazer, que comece a se posicionar, trazer para perto, porque ensinando no caminho que deve andar, a Bíblia diz que o resultado, ele é verdadeiro, não se desviará dele. E tem aqueles que se desviam, mesmo com os pais ensinando tudo bonitinho, então os filhos vão indo e desviam. Mas é a curiosidade do mundo, aquele momento em que, né? Mas assim, a gente sabe que foi plantado, e esses meninos terão um retorno verdadeiro. Então, assim, quando eles não têm essa base, esse temor de Deus, não tem para quem voltar. Mas se eles têm essa raiz do Senhor, então você, pai e mãe, que tem orado, chorado pelos seus filhos, seja a situação em que eles se encontram, acredite, Deus trará um a um. Porque Deus tem
junto dele, cada lágrima gerada, cada palavra que você tem levantado a Deus. Então não desista, não pare. O teu filho é teu maior tesouro, seja ele a condição em que estiver, que para o mundo às vezes pode ter condenado e ter dito não tem mais chance, mas a última palavra ainda é de Deus. E enquanto, né, nós temos vida e fôlego, nós estamos ali plantando essa semente em oração. Que já foi falado, né, que ali diz palavras de vida, então profetize sobre aquilo que está vindo contrário. Então, às vezes teus olhos não veem, mas a tua fé tem que alcançar um filho transformado, abençoado, salvo, acima de tudo salvo, para a glória do Senhor. Então não desista, porque tem resposta de Deus, viu? E nós acreditamos nisso, né? Nessa geração salva no nome de Jesus. Amém, não é? Aqueles amém. que foram, Deus está trazendo, estão regressando a casa. Amém, até porque eles são Coisa diferentes. linda. E as nossas orações de mãe e de pai não fiquem em vão. Não. E nós aqui agradecemos esse tempo, né, Cíntia? Sim. Onde a gente vai caminhando para finalizar. Mas com esse sentimento, assim, meu coração tá muito alegre. Eu também. Estou Estou bem pensativa aqui. Eu acho que é uma nova janela que abriu ali pra gente. Sim. Um novo olhar para esse ministério, né, infantil, para as crianças no geral. Sim. E às vezes a gente se preocupa em evangelizar os pais, mas às vezes é a criança que vai trazer os pais, né? A Bíblia fala, né? E os filhos converterão os pais aos filhos, né? Então, nós cremos nisso. Já ampliou a nossa visão, né? Sim. Eu creio que vai ser bem produtivo isso aí. A quem está ouvindo, quem está recebendo essa mensagem, né? Amém. Então, eu gostaria de deixar aqui também os meus agradecimentos a vocês Deixa pelo aí convite. uma palavra, né, que você queira deixar para mim também foi muito importante esse momento aqui, poder falar daquilo que é importante para a vida das crianças, porque assim, eu vou lutar por elas, né? Eu vou estar aqui batalhando pela vida delas e os papais, mamães responsáveis, então não deixe de estar aí olhando a vida dos teus filhos. Nós estamos aqui como ministério para ajudar vocês, para estar colaborando com vocês. É um desafio, porque hoje nós estamos num outro momento que a tecnologia tem, assim, apresentado muitas coisas, mas nós, como pais, nós temos essa responsabilidade. E vocês que amam seus filhos, gasta esse tempo com eles, estejam aí atentos a tudo que eles recebem, a tudo que eles aí estão ouvindo, estão vendo. O celular, os desenhos, na escola, os seus amiguinhos. Ore pela vida dos amiguinhos dos seus filhos, orem pelas professoras dos teus filhos, porque como a pastora Dani colocou aqui, o ambiente, se ele mudou do teu lar, alguma coisa está errada. E é importante você entender que é uma criança que está se desenvolvendo, está crescendo, e ela precisa de você porque ela é totalmente dependente de você. Ela é totalmente dependente, tanto espiritualmente como fisicamente. Então, conte com nossa ajuda, conte com o nosso apoio, que nós vamos vencer, porque nós somos vencedores em Cristo e juntos nós somos aí mais fortes. Amém? Que delícia, aleluia, bom demais. Delícia, né? Isso E nós vamos continuar bom. amando, cuidando, zelando por essas crianças, em nome de Jesus, viu, Li? Amém. Conta comigo quando eu puder, né? Amei estar com elas mais um pouquinho lá em Belém, né? A gente fez lá o que pôde por elas, ali é uma bênção, ama mesmo, e não tem como não se apaixonar, realmente, eles são apaixonantes. Que Deus prospere e abençoe todos os departamentos da área infantil, né? Suas classificações de idade. Aos nossos pastores também do departamento, né? Ali da Agnes, pastora Claudinha são junto com a gente. Sempre estão ali apoiando. Né? Demais. E a todos, né, que têm feito parte dessa equipe ali. E também a todos, né, também parabenizo e deixo aqui o meu beijo nos corações de todos vocês que trabalham com crianças, que amam o evangelho através de meios lúdicos, né, e próprios para as crianças. Que Deus amplie, te dê estratégias, né, possa trazer muita criatividade, porque para prender a atenção delas precisa, né, Lê? Muita criatividade, te inspire ainda muito mais, viu? Porque é um trabalho que realmente o reino se alegra, né? E nós temos uma todos, equipe eu acho que ali. é incrível.
Nós temos uma equipe ali maravilhosa. Linda, uma né? equipe A todos ali. eles, grande beijo. A Bianca e o Rodrigo que estão ali bem pertinho da Benção. gente, são pessoas ali incríveis, assim, que se dedicam mesmo, a nossa equipe. Nós temos um pessoal ali que são separados para isso, né? Que lindo. Para estar ali trabalhando em prol das crianças, Amém. juniores, para que amanhã a gente esteja aí mais velhinho e olha, aquela vozinha lá, ela ensinou. Que coisa mais E aí eles vão linda, estar lá né, no Ali? altar, ministrando a palavra, pregando, né? Amém, amém. A gente já vê isso, eu já não sou novinha, já tem alguns jovens que a gente vê que um dia a gente ensinou a palavra de Deus e hoje eles são líderes ali na igreja, né? Que bênção, né? Tem levado o ministério. Então é isso que a gente acredita e a gente crê. Né? Amém, E amém. glória a Linda. Deus. É Deus purinho, sem mistura. É. Glória a Jesus. Se você gostou do conteúdo, tem participado com a gente, não deixe de inscrever no canal do podcast ali, né, no YouTube, no Instagram, nossa Amiga de Fé, assim também como nos nossos cortes. Não deixe de nos acompanhar, compartilhe com os amigos, né? Nós temos aí uma variedade de temas onde Deus tem usado essas pessoas incríveis que tem trazido, que nós temos aprendido, né? E Deus tem acrescentado muito para nós, né? Muito, muito, Então, muito. Eu tô aqui só pensando, processando Coisa boa. tudo isso. Muito bom, né? Então não perca, compartilha, tá? Porque Deus precisa alcançar muitas outras vidas, ampliar tudo isso que nós temos aprendido, e é tudo em prol do reino e da glória do Senhor. E é uma Então, ferramenta uma incrível, ferramenta, né? né? Que chega, assim, Aleluia. né? E a gente está conseguindo, Amém. através dessa Nesse tempo ferramenta... de mesa, tempo de mesa, acrescentar ainda na muito vida mais das de Deus. pessoas. Olha, eu quero E aqui a gente- agradecer muito a vida, Amém. a sua vida, Eliana, porque foi uma bênção. Foi uma grande alegria ter você aqui, alertando a gente, alertando todo mundo que está ouvindo aqui sobre isso tudo, essa importância do Ministério Infantil, do cuidado com as crianças. Aleluia. Muito obrigada de você ter vindo. Amém, eu que Volte agradeço. sempre que você quiser. Eu que agradeço a Amém. oportunidade e vamos aí continuar, né, lutando Amém. pelas nossas crianças e pais e igreja, Amém. porque assim, hoje o nosso inimigo tem tentado, principalmente contra elas. Ele sabe o potencial que tem uma criança na presença de Deus e que a igreja vai continuar. Amém. Então nós temos que aí continuar também nessa guerra, nessa luta. Sim. E vamos Ter vencer em nome de consciência disso e Jesus. fazer intencionalmente blindar as Amém. crianças, Nossas né? crianças. De uma forma intencional e sem trégua, né? Amém. Sem Sem trégua. trégua, Sem né? trégua. Tem que que ser o lindo. negócio mesmo ali, né? Assim como Blindar. o inimigo faz, a gente tem que surpreender, porque como a nós somos, palavra, né? né? Não baixa a guarda, Melhores. Inculcar na cabeça, pelo caminho, andando, ao deitar, ao levantar, e a gente tá ali inculcando Glória a a Deus. E palavra. sempre é do tempo, né? E sempre Sempre é é tempo, né? Oh, Então, glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, né? Se você é mãe que não teve essa oportunidade, mas hoje é avó, aproveita, hein? Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. E para finalizar esse tempo, né, nós também temos aqui que falar mais uma vez que nós teremos 3 dias incríveis, não é, Cíntia? É só para Para reforçar. você que não pegou, né, o começo, nós estamos aqui enfatizando, sim, os nossos 3 dias incríveis que vai acontecer 8, 9 e 10 de setembro, que ainda existem algumas vagas disponíveis para você estar conosco no nosso retiro. Amiga de Fé. Amigas de fé. E o tema? O segredo do jardim. Ela tá pensando em tudo que foi liberado. Eu conheço Não, a hoje Cíntia. eu tô demais, Cíntia, você ela conhece, tá. eu tô processando. A Cíntia, ela tá processando, Eu já tô mas isso é querendo sair demais, daqui e fazer um gente. monte de coisa. Olha, se você precisar de algum auxiliar lá para a área infantil, olha aqui uma disposta e disponível a Pode conhecer. Gente, Gente, eu tô só pensa que não dá pensando conta, pode mas fazer, é incrível. Fazer, porque É demais, né? não que eu Que não lindo. soubesse, mas parece que Dá um tchan, up, né? né, na Nossa, eu preciso gente. fazer alguma coisa, porque a isso quantidade de mesmo. criança que tem aí, né? E vamos fazer em nome de Jesus. Campo Estamos aqui para fértil E isso. demais. nós estamos com um projeto da gente, assim, fazer uma integração, porque também está vindo uma nova, eu não digo uma nova dificuldade, mas um novo desafio para nós. E nós, como igreja, temos que estar também preparados para isso, que é a gente integrar as crianças que têm aí uns problemas, né, como o autismo, Sim. como as crianças que têm Casas especiais. casas né? especiais. Então nós temos que nós temos na nossa igreja algumas crianças já que têm frequentado, e nós precisamos preparar, Pessoas pra para recebê-las. recebê-las. Isso aí. porque nós temos que cuidar, elas são importantes também, Que e nós lindo. temos que acolher. Sim.
Então, nós temos esse desafio, que aí é um outro processo, que num outro momento, quando a gente tiver funcional, Glória a gente vem aqui e a gente vai falar sobre isso. Vai ser maravilhoso, Vai ser lindo, já estou amando. E quem sabe a gente traz uma criança aqui também para falar para outra criança, né? Eu já tô querendo trazer criança no podcast. E olha, isso daí você vai surpreender. Porque é a mesma linguagem, você vai surpreender com o que eles falam. Eles são demais, né, Lili? É que tem muitas coisas para se falar, então, mas aos poucos a gente vai trazendo. Né, o tema à tona e Deus vai direcionando. Mas é uma outra coisa aí que nós estamos num processo. Amém. Vamos orar por isso. Para para levantar líderes preparados trazendo, pessoas dispostas que amem. Porque o principal é isso. Se você não amar, você não consegue. Você tem que amar. Então, pessoas dispostas a amar e a desenvolver Glória a Deus. Essa atividade, porque tem muitas crianças que estão desenvolvendo o autismo. E elas estão... aconteceu um dia, um episódio lá na igreja, que 3 irmãos, um dia só, dentro da mesma sala. Então, nós temos que estar preparada para acolher, para receber. Porque são maravilhosos, né? Porque são crianças e precisamos o quê? Ensinar a palavra, ensinar o amor de Jesus. Com a mesma intensidade. Da mesma forma, amor. Não é diferente. Sim. Não é quem tem que ficar confundido é a medicina, nós não. A forma e a abordagem pode ser diferenciada para eles, mas que é uma a outra mensagem maneira. É tanto quanto... Como a faixa etária de idade. Porque nós trabalhamos com criança de berçário até completando 13 anos. Cada faixa etária a gente trabalha de uma forma. Sim. Com material diferente, a mesmo tema, mas formas diferentes de abordar a palavra. Sim. Então, então essas crianças elas vão ser inseridas, mas ela vai ter um cuidado maior, mas na mesma intensidade da palavra, do jeito que elas vão receber. Amém. E esse outro desafio aí que nós vamos... Deus já está levantando. Deus já tem colocado isso no nosso coração e nós vamos... E já está preparado, eu creio. Em nome de Jesus. Amém. Não é? Amém. E nós temos aqui o agradecimento aos nossos colaboradores, né? A Lemos Distribuidora, Deus abençoe. Fer, Dudu e Bia, vocês são do céu, que Deus continue abençoando muito as vendas, os trabalhos, as entregas e todos os clientes de uma forma maravilhosa e abundante. Também temos a Lemos Ateliê das Artes, onde eu com minhas irmãs trabalhamos e confeccionamos algumas peças aí feito com muito amor e carinho. Deus abençoe a todos vocês, irmãs, mamãe. Deus abençoe demais. E a cada amiga de fé que tem participado dos nossos podcasts, que tem sido companheiras, tem compartilhado, tem levado essa mensagem adiante. Nós queremos deixar nesse último episódio da primeira temporada nossos agradecimentos. Vocês fazem parte de cada visualização, quando você compartilha, outras pessoas são alcançadas, abençoadas, e nós temos tido assim um retorno maravilhoso da parte de Deus, e eu sei que você faz parte disso. Então, nós vamos estar aí postando alguns reels, né? Alguns cortes para vocês de todos os trabalhos que nós já tivemos até aqui. Mas nós retornaremos com nossa segunda temporada em nome de Jesus. Amém. Estamos super ansiosas, animadas. Agora estamos focando aí no nosso retiro, mas logo em seguida já estaremos aqui de volta. E se você tem sugestões de temas, de pessoas para trazermos, temas aí para trazer e abordarmos, você tem liberdade, põe aí nos comentários, dá um toque pra gente ali no Insta, a Ministério Amiga de Fé. E quiser conhecer-nos, né, de perto também, entra lá, deixa assim teu recadinho, teu oi, que a gente vai entrar em contato, porque nosso ministério é amar, acrescentar, cuidar, né, e fortalecer o reino de Deus, né, Cintia? Nós temos muitas respostas. Amém. Então, se você quer nos conhecer de perto, dá um alô lá pra gente, acesse lá aquilo que nós já temos postado, né, nas nossas redes, você vai ser abençoado e abençoada. E temos Deus também abençoe. O canal de cortes, que também, né, você pode se inscrever no nosso canal de cortes Amiga de Fé. E ali a gente está postando também os vídeos mais curtos para vocês ficarem mais inteirados aí do que a gente está trazendo para vocês aqui com muito amor, muito carinho, dedicação, né, Dani? Isso mesmo. E principalmente a palavra do Senhor chegando na sua vida de uma forma um pouco mais breve, né? Que lindo, né? E você poder compartilhar, né? Aquele pedaço específico da mensagem é de 2 horas, que nós gostamos de falar bastante. Então a gente faz os cortes para quem não gosta aí muito de você ouvir. Compartilha, né? Os pedacinhos que para você foi mais pontual, né?
e é bênção de Deus. Não posso deixar de agradecer de todo o meu coração a esse lugar incrível que é a Difu. A Difu, vocês têm sido bênção nas nossas vidas, né? Todos vocês que fazem parte dessa equipe maravilhosa, desse ambiente, um ambiente família, um ambiente gostoso, um ambiente onde você se sente em casa. E fomos muito bem instruídos, todos os episódios, muito bem cuidados, através da vida do Bruno. E é um cara top, uma bênção de Deus, ele e toda a equipe. Eu sei que nós temos horário com o Bruno, mas tem outros também que interagem aqui, que também são bênção de Deus. Então, que Deus continue fortalecendo e abençoando em tudo. Se você quer conhecer um lugar bacana, a bênção de Deus, vem aqui na Difu, conheça pessoalmente. Eu digo que não só ligue, não só tire informações, venha pessoalmente. Vocês vão ser muito bem recebidos. O ambiente vai atrair algo diferente para o teu coração. Tenho certeza. Com certeza. E que Deus abençoe. Obrigada, Bruno, por esses 10 episódios, aguentar essa mulherada, viu, nessa falação. E para, corta, corrige, faz os nossos memes, mas tá tudo certo, tá tudo bem. A gente já tá acostumado e acostumou, né? Opa! Que Deus te abençoe muito. Né? E até a próxima, né? Ao próximo episódio. Cíntia, se quiser deixar aí seus agradecimentos também. Quero agradecer a todas vocês que estão acompanhando a gente, aos novos que estão chegando, e falar que é para vocês, né? Que nós estamos aqui, é para vocês, né? É por Deus, para Ele, por Ele, através dessas pessoas incríveis que a gente está trazendo aqui, onde a gente tem aprendido muita coisa, mas é pensando em vocês. A gente quer servir o Senhor, chegar na sua casa, na sua vida, na sua família, trazer a palavra de Deus, trazer conforto, consolo, estratégia, direção, porque tudo vem dele, né? E às vezes a gente está ali sem ter com quem falar, às vezes a gente não consegue nem sair de casa para fazer alguma coisa, para ir em algum lugar, mas ali você também está recebendo um tratamento do Senhor, onde você pode ter aquele estalo, né, Dani? Amém. E aí tomar a sua direção, que o Senhor quer você, Ele te ama e Ele tem planos para sua vida. Aleluia. Agradeço aqui aos maridãos, né? O meu maridão. O meu também. O meu maridão, o Beto, também é um homem incrível, uma pessoa especial demais. Que Deus abençoe grandemente, né? O apoio à Cíntia, tudo que tem feito pelo Ministério Amiga de Fé. Amém. E ao meu maridão também, que é uma bênção, uma joia. Te amo até a eternidade. E amiga, nós ficamos por aqui, porque senão a gente não para. Eu quero agradecer a Dani também. Eu agradeço a Cíntia. Gente, amiga de fé é assim mesmo. É tudo coladinho, grudadinho, né? E a gente ama estar junto nessa comunhão, porque é tudo Deus, né? É tudo Deus. Que coisa linda. E assim, obrigada, essa Cíntia. mulher é uma mulher muito usada por Deus na minha vida. E eu só tenho motivo a agradecer, ela sabe disso. Somos. Uma incentiva a outra e quando vê, a gente já fez acontecer. Olha onde nós estamos aqui, né? Encerrando o 10º episódio, a gente achou que não ia dar conta do primeiro. Nossa. E a segunda edição, novidade, hein? Vamos estar ao vivo aqui. O Bruno disse que dá conta da gente ao vivo. Bruno. E a gente vai esperar vocês aqui para interagir com a gente. Vai ser top das galáxias, né? Como diz aí a galerinha. Deus abençoe, fique com Jesus. E até o 2º episódio, 2ª temporada das Amigas de Fé, o podcast. Tchau, beijo! gente.